lá, então a gente pegou um filme. A gente pegou um filme pra assistir, e aí agora o filme, inclusive, chama 10 Dias de um Homem Mau. Cara, o filme se trata de um homem que tem, sei lá, por volta de uns 50 anos e que ele tem uma proposta irrecusável no começo do filme e que ele precisa fazer um período de 10 dias, que ele precisa achar um certo jovem lá, que eu não vou lembrar o nome, que é um nome turco, mas é um jovem que ele precisa achar, e o filme se decorre em relação a isso. Ele vai virando uma coisa maluca, de mais coisa aparecendo pra ele resolver essa situação toda, e a gente vai comentar sobre esse filme aí. Primeira impressão aí do Felipe, o que você achou da primeira impressão, assim, no comecinho, Felipe? Eu achei excelente. Pra mim foi muito bom, cara. Por enquanto a gente não vai dar spoiler, mas quando a gente se aprofundar vai ficar claro porque que ele é excelente. Mas, pô, resumo ele assim. Mas você quer falar do que, sem spoiler? Porque é meio difícil não dar Eu acho spoiler que desse é filme, só cara. falar se ele é bom ou não, né? O que você achou, Tamago? A porcaria, velho. Ô louco, ô louco. Você achou uma porcaria louco, cara? Olha, velho, eu vou falar o que eu achei, cara. Eu dou uma nota 1000 pra esse filme sensacional, porque Caraca. te dá um monte de emoções, ele te dá medo, ele te dá medo de pedofilia, justificativa de muita coisa. Isso aí não Caraca. acaba nunca, velho. Ele tem Mas, muitos cara, temas, né? no começo do filme eu fiquei com vontade de viajar pra Turquia, depois eu fiquei com vontade de ficar longe da Turquia. Esse é o sentimento que eu fiquei com o filme, cara. Mas assim, caraca, velho. Pra quem for assistir, a dificuldade vai ser decorar nome. Cara, Verdade. tem que ir muito Puta pelo merda. feeling. Eu vou te falar, eu terminei o filme, eu até mandei aqui, porque o Tamago tava vendo comigo, a gente tava montado, mas a gente tava vendo junto. Eu mandei assim, eu acho que eu sou burro, porque eu não entendi nada. Eu tive que ler uma explicação de uns caras do que é o final do filme. Aí eu comecei a entender, porque tipo, tem os nomes, tem a Meta, a Stocka, a Scaba, a Bucky, tipo, um bando de nome igual, cara. Puta merda, eu não Não, é lembrava de muito. ninguém. Não, a irmã tem, ó, se spoiler, tem uma irmã de uma certa empresa lá que tem no filme, e tem uma família, né? Nossa, E aí essa tem família. os filhos do cara, e aí tem duas filhas, até então. E uma das irmãs é um nome que parece masculino. E aí falou dela uma vez, e aí eu fiquei pensando que era um cara o tempo todo. Uma mulher, que caralho, velho, que é essa mulher? Mulher nova. Aí ele falou, não, você é tal pessoa. Eu falei, caralho, é tal pessoa. E tipo, era algo óbvio, mas eu não decorei o nome, tá ligado? Pô, não dá. E como tem nome, cara, tem tanto personagem nesse filme. Cara, é muito absurdo, é muito doideira, velho. Tem uma cena que ele fala, olha isso aqui, ele pede pra falar dos nomes ele fala assim, pra pegar uns dados de uma pessoa, ele pede pra uma pessoa, ele fala, Sul, aqui é o Sadek, aí ele, aí ele fala, beleza, até então, eu sei quem é o Sadek. Aí ele começa, me mande tudo que você precisa de Hazmat, Glue. Aí você fala, quem é Hazmat e Bucket Goose Glue. Aí ele fala, beleza, velho. Eu só sabe que era minha família porque tem muito sobrenome. Mas, cara, enfim. É pior que Game of Thrones aí. Game of Thrones é fichinha pra esse filme. Então aí, ó, o Murilo que tá ouvindo, vai assistir o filme. A partir de agora a gente vai contar os spoilers do filme. Pra comentar ele. Mas o filme é isso aí. Tamaga não gostou, o resto adorou. Não vê não, Vê velho. Não vê sim, não. vê de verdade. sim. Deixa o Murilo ver, Faz com sua vida não, velho. Bom, vamos lá. Vamos começar Vamos do lá, começo do filme? Vamos começar do começo, porque senão vai virar várzea. Vamos começar do começo. Tá, A gente vamos, pega vamos ele linear, no... linear. Ele tá numa lindas montanhas lá na Turquia, né? Que E cenário aí, do nada, bonito o da carro... Turquia, hein? Pô. Ele tá doidão, aí o carro bate. Aí ele mija nas calças. Aí ele vira as calças, depois dois caras aparecem e ele... Calma, Targa. Aí ele bate. Ele se Aí acidenta. dois caras... Ele se acidenta. Aí dois caras vão lá e resgatam ele. Aí esses dois caras estão conversando, meio puto e tal. Dá a entender que ele tá sendo sequestrado, você não sabe quem ele é, por que ele é importante. Então, eu fico Isso fiquei que é meio estranho. confuso nessa parte, porque, tipo, falam assim, ele tem que estar vivo. Eu falei, caramba, mas ele não sofreu um acidente? Será que foi armado? Você já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha com esse filme. Já vê que é um Exato, mistério exato. trabalhado. Enfim, esses caras te levam pro... Sendo que o filme começa... Aí o filme começa. Os caras levam pra um chefão. Esse chefão, ele tem duas cicatrizes. Que, cara, aquilo ali se não for uma maquiagem, se o cara não todo dia, no filme, isso na história do filme, se todo dia ele não for no espelho montar aquela cicatriz pra fingir que ele é o chefão bravo, o que ele faz da vida? Cara, o maior estereótipo de chefe do mal, né? Ele tem duas cicatrizes. Homem de barba,
cabelo samurai, né? Corte samurai. Cabelinho pra trás aqui, raspadinho do lado. Só faltou fazer yoga. Se fizesse Só yoga. faltou. Porque os capanga idiota ele tinha também. E mano, cara, isso é uma coisa que vai se manter o filme inteiro. Tem sempre efeito, o filme inteiro. Foca na cara de um é efeito, foca na cara de outro é efeito. Foca na cara de outro não tem efeito. Vivaldi torando, só o violininho aqui, ó. A trilha sonora do filme é bom, é um ponto positivo. Aí você percebe ali nessa cena que praticamente o personagem que é o bêbado que bateu o acidente, ele na verdade não é só um bêbado se mijando, ele é um cara importante. Porque o chefão, ele pede, né, pra ele caçar um moleque. Esse moleque, até eu decorar o nome dele, velho, demorou uns 7 anos, velho. Eu tô nesse processo ainda, e eu já né? terminei o filme. Demorou muito tempo pra decorar o nome dele. Inclusive, cara, tem um capanga, que é super importante, que chama Hayate. Não sei se você lembra. Eu lembro, porque eu acho. Nossa. Eu demorei muito pra perceber que ele era um cara importante. E no fim ele era mesmo, porque assim. Esse cara. Pô, Eu nem lembro dele ele morrendo, era. cara. Caraca, essa parte aí. Nossa, eu já pulei muito pro final. Mas essa sequência inteira dele se voltando contra os chefes do mal é muito merda, cara. Porque é toda no telefone dentro de um carro. Calma. Fiquei louco. Calma, Tá. vou por parte. Tá, o ponto Mas não, importante desse tá. começo. Antes de você ser tão linear, a gente só precisa falar o começo. Porque aí o filme ele mostra quem é esse cara, tá ligado? Não, porque nesse Mas, começo aí, tem algo importante que eu descobri depois. Porque eu fui ler o Omelete me explicando o filme. Porque tem muita coisa. O Omelete me explicou. E aí ele fala, no final ele fala assim, esse filme aqui, ele é mais do mesmo. É tipo a primeira parte. Aí eu fiquei, o quê? O quê? Não. Existe um filme chamado 10 Dias de um Homem Bom. E nesse filme, ele conta a história desse cara sério? e como ele pega a raiva do chefe do mal. Porque ele já começa o filme. Mentira! O chefe do mal já tem um background com ele, né? Ele fala, não, você já rastreou fulano. Você acha que não é nada, mas não, é de fato. Eles tiveram uma história no passado que não tá nesse filme. Não, mas esse filme, ele é um filme único, Não, dá pra você sim, entender. mas isso daí já... Porque muita coisa que você não entende do filme é uma coisa que o próprio filme apresentou ali na hora. Então, tipo, aquela família rica, eu não quero entrar nessa parte agora, desse filme, não tem no outro filme, é um caso novo. E é confuso. Não, mas eu acho que é por isso que tem tanto personagem. Porque que nem a menina, nossa, a menina que é menor de idade, que depois ele não se pega, é o... A outra que ele fica, que ele fica no telefone. São personagens que eram apresentados no outro filme, o chefão. Então, assim, é por isso que eles já não falam tanto. Assim. Mas não tem o que defender esses caras, não. Mas tá, o que eu tava queria falar? Eu me perdi um coisa. pouco, mas enfim. Isso aí já era só pra poder falar que eles já tinham um background, né? Fica meio evidente ali, mas eles de fato têm. Você consegue ver no filme aí, mas eu nunca vou ver se o 10 Dias de um Homem Bom. Não, e é importante deixar claro que, tipo, mesmo um filme tendo uma continuação, ele é um filme desse, principalmente, ele tem uma obrigação de você explicar algumas coisas, porque tem muita gente nova. E aí, tipo, a pessoa assiste o primeiro filme. Não é uma continuação tão direta. Ele é a história assim, própria. Mas enfim, o filme mostra também que ele, depois do acidente, que ele ficou tomando remédio. Isso aí é um detalhe importante. Sim. Porque tem uma cena que super desnecessária, que ele tá indo à noite na geladeira. E ele vai pegar remédio, e aí ele toma remédio com leite. E aí Não, calma, eu esqueci de falar. Ele vai pra uma casa, onde o chefão dá uma sede de uma casa. O chefão pra ele, né? que tava podendo, né? Porque ele não cede uma casa, ele cede uma mansão. Uma mansão, uma fucking mansão. Que inclusive tem uma cena ridícula de um dos capangas falando assim: não suja a casa, hein? Deixa ela limpinha. Nossa senhora. Cara, esse chefão do crime, ele é maluco. Porque assim, a justificativa dele pra falar assim pro cara, você vai trabalhar pra mim, é que o cara dever dinheiro pra ele. Aí o que eu vou fazer? Eu, chefão do crime, eu vou te dar uma mansão pra você ficar investigando e eu vou ficar bancando as compras da sua jovem. Porque aquela jovem... Caraca, tem os... Calma, vou por partes. Porque ele vai pra mansão, e aí ele vai pra mansão, ele vai ter um guarda, um dos capangas do chefão, vai ficar com ele. Eu não lembro meu personagem favorito, meu personagem favorito. O de calvo, cara. Ele é muito bom. Ele é bonitinho, cara. Aí tem uma cena dele comendo um sanduíche que é nojento, só essa cena que me incomodou bastante, que ele come o sanduíche e ele se suja todo. E aí fica baba, assim, a boca dele, me incomodou bastante. Mas enfim, ele vai pra... então, e aí, ele te apresenta a situação. Eles fazem um acordo, você vê que eles têm uma relação. Inclusive, mano, vamos lá, pensa comigo.
Tamaga, você tem a Diana, você tem uma namorada, correto? Você trabalha pra um chefão, você tá ganhando uma grana pra caralho. Aí o chefão tá te pagando pra você ter que vigiar um cara pra ver o que o cara vai fazer. Aí, velho, tá numa mansão. Mesmo assim, é uma missão ali, você tá a trabalho. Você vai chamar sua namorada aí nessa mansão, fala pra mim. Você vai botar sua namorada em perigo em uma missão. Nada que nada. Você que trabalha Cara, com bandido. Trabalha com bandido. Você sabe que o cara é bicho ruim. Você vai pegar a sua namorada e levar ela pra mansão. Cara, você vai botar ela pra mansão, Tamaga? Ah, que é uma mansão, né? Bagulho é baratinado, né, mano? Não, mas de fato, até dar errado, deu bom pra caramba pra aquele cara e pra moça. Eles estouraram ali, Até cara. certo ponto. Assim, só ficava um tiozinho viciado em remédio e não acordar eles de noite, mas fora isso. Essa cena do leite é muito merda. Esse cara é da hora. Esse cara é da. Eu gostei que a cara dele, no começo, pelo menos, o filme até então tá interessante. Porque mostra que ele é viciado, ele é um cara barbado. É um assim, detetive que tem bem um passado pesado, que assim, você não olhei. sabe. Ele é viciado em drogas. Aí ele tem um sonho. Aí ele tem um sonho de uma menina. Do nada, a gente não sabe quem é. Uma menina, tipo, muito nova, parece que tem uns 15 Cara, anos. nossa. E aí, um pouquinho mais, aí. E aí ele tem um sonho de árvores, assim, uma neve, uma menina de vestido branco. Na brisa ele da veio, droga, né? Um momento de sonho. Você não entende nada. Você não entende nada. Aí ele vai pro depois ele acorda e vai no segundo dia. Porque o filme ele é dividido E em a dias, né? transição desses dias é bem interessante, que eles escrevem o númerozinho É e bem ele sempre legal, aparece de é uma bem forma diferente. Tem uma hora que tá atrás da moça, ela sai e revela. Tá É legal. verdade, é importante deixar claro que efeito é o que não falta nesse filme, Falta, cara. um pouco. Tudo, sabe aquele giro de revólver? Aquele efeito de giro de revólver? Sabe? Na roleta, assim? Toda hora que mostrava a cara, dava esse giro, assim, sabe? Só um giro, não um tiro, mas só um giro, assim. A partir Pô, cara, daqui, do momento que a gente já muito bom. estabelece que ele tá na casa, é um pouquinho assim do passado dele, que ele tem os dois capangas dele, que tem. Você esqueceu de um capanga, porque tem o bigodinho calvo, que é o cara gente boa, e tem um outro, que é o carequinha. Carequinha que tem medo de casas. Ele tem que dormir no aberto, porque ele tem medo disso. Porque ele foi atacado por um leão na montanha, né? Eu não Cara, entendi essa daí isso, é a cara. parada que menos faz sentido pra mim no filme. Porque assim, o cara ele tem medo de ficar dentro de casa. Ele gosta de ficar fora de casa. Por quê? Porque ele foi atacado por um leão. Onde? Fora de casa. Mas como assim, irmão? Como assim, cara? É tipo, você se afoga e tu vai passar a viver no mar, tá ligado? Esse cara é maluco. Esse cara aqui é maluco. Mas ele é outro capanga bonitinho, né? Porque ele fica falando chefinho, ó chefinho. Aí o filme estabelece. Até então, o capanga tá com o capanga ainda. Ele não tem nenhuma relação. Um homem e um chefe do. Aí ele tá sozinho ainda. E aí, primeira vez que o filme mostra um aliado que tá com ele é uma garota Sobrinha que tem dele. 18, 17. Sobrinha. Importante deixar claro, sobrinha dele aparece lá. E aí ela é toda geração Z, mexe no celular, faz essas coisas e Olha tal. pra ele e fala, você é boomer. Dá teu celular aí que eu vou fazer um Instagram. E aí por quê? Ele pede uma ajuda pra localizar o cara que ele tá procurando. E aí ela ajuda ele a procurar esse cara na internet. Até então, ele aparentemente não envolve ela nessas coisas, porque ela aparentemente não sabe dessas coisas. Tanto que ele fala que ele é um turista, o bigodinho é o sócio dele, fica nessa né? vidinha Ele de fala essas fachada coisas. aí. Mas aparentemente ela já ajudou ele com essas habilidades de jovem a localizar um cara no passado. Por isso que ele até busca de novo. Porque ela também tem mais facilidade de ele tá procurando uma pessoa jovem, então se ela for nos lugares é mais fácil. Ele se preocupa pergunta como é que tá a mãe dela, ela tá morando com a tia, ela fala que a relação é muito difícil, ela tem uma relação muito difícil em casa. Uhum. Aí ela fica fugindo das aulas, porque ela tá na escola, aí ela fica fugindo das aulas. Sim. E Até esse momento eu achava que, tipo, o velho aí, local das ideias, era o Sugar Daddy. não, aí você. Não, o filme inteiro é uma relação muito estranha. Então, Eu entendo, Tamaga, porque o filme inteiro tem cara de pornô, velho. Porque Cara, você vai quando ele vai falar com o chefe, quando ele vai falar com o chefe, fica com tensão ali, velho. Fudeu, velho. Vamos enrabar o velho, velho. Vamos enrabar o velho, vai ficar feia a situação, velho. Pior que o filme tem esse climão mesmo, pô. Infelizmente. Ele tem. Aí beleza, mas aparentemente ele pede uma ajuda pra ela, mas ele pede fingindo que, tipo, só quer achar o moleque, Sim, tá sim. ligado?
Ele se preocupa, você vê que ele é um senhor mesmo, que ele se preocupa com os velhos costumes, pede pra ela usar uma coisa mais comprida, porque ela tá achando short curto, pra tampar as pernas, né? Então ele fica tampa as pernas e tal, e você fala assim, não, tá bom, é só um É tio, um tio né? protetor ali. Um tio protetor, beleza. Aí, enfim, eu não vou tentar cada parte do Não. filme. Ele vai A enrolando. partir daí, a gente começa. Tem um caminho, né? Que é esse caminho da garota aí e dessa investigação. E aí elas, procurando, stalkeando o cara nas redes sociais pra tentar encontrar ele. O cara é meio que um fantasma. Mas ela consegue encontrar gente ao redor dele pra, enfim, encontrar ele. Mas, em paralelo a isso, Aí o filme. estabelece uma nova linha de raciocínio ali com. Não, aí você acha que o filme, beleza, esse vai ser a história. Mas aí, ele mostra o quê, Felipe? O cara tá de boa assim, é importante dizer que o chefe do crime, ele é do crime, mas ele também, assim, ele tem um código de honra do traficante, sabe? Que vende droga, mas não usa. Ele estabelece assim pro cara, olha, eu vou te dar, se é viciado em remédio, eu vou te dar 2 por dia. Mais do que isso não, isso aí faz mal, meu filho. E aí... É verdade, o Capanga faz isso, aí tem uma ótima cena do detetive aí chegando no capanga dele falando assim, você me dá um remedinho agora, eu deixo você trazer sua namorada pra mansão. Aí o capanga tipo, faz assim com a mãozinha, fechou. Enfim, e esse... que ele fala que ele não quer incomodar à noite, né? Durante a noite. E ele incomoda, desgraçado, ele vai lá e incomoda. Mas aí, nessa sede dele, ele recebe uma ligação de uma personagem que eles nem falam quem é no filme, de vez em quando ela só liga pra ele e ela fala de uma conhecida aí que precisa de um detetive particular, né? Aí ele vai visitar essa daí que é... Aí ele vai visitar. Aí o filme, ele não tão disposto a fazer uma trama, ele cria mais uma trama. E aí ele me deu muita expectativa, tá? Porque eu olhei e falei, caramba, a gente já tem o mistério do passado do cara, a trama da investigação do cara, e agora essa nova trama de detetive particular. E tudo isso vai se juntar e vai ser muito louco. O que provavelmente vai se ligar. Vai se ligar no final, eu pensei. Mas ainda assim eu achei estranho, porque eu fiquei pensando assim, se isso não se ligar no final, vai ser muito estranho, porque, deixando claro, ele não tá fazendo isso por conta própria, o chefão não contratou ele tá sendo obrigado porque ele está devendo pro chefão, por causa que o carro que ele sofreu acidente, inclusive, é o carro do chefão. Ele tava com o carro do chefão. E aí ele tá sendo pressionado. Mas vamos fazer um trampo, né? Tem que sempre tá tampando, né, velho? Você tem que fazer um trampo todo dia, né? Tem que estar em dia, né? Não é fácil, não. E aí ele, foda-se, tipo, ele não disposto que ele já tem que resolver achar um cara que ele, tá ligado? Ele deixou com a sobrinha. Passou pra sobrinha um negócio que, tipo assim, o chefão tava falando, tu vai resolver isso aqui ou a gente vai passar a faca em você, ó. Você tem poucos dias. E um cara que o chefão não achou de jeito nenhum, mas a sobrinha tá ali achando no Instagram. Inclusive ela acha depois a conta do cara no Instagram. Nossa. Mas por quê? Por que ela acha? Porque a mentalidade é da geração Z. Então faltava gente jovem nesse crime. Porque ela fala, tem gente seguindo tal pessoa, aí eu peguei essa pessoa e abri o perfil dessa pessoa que tava seguindo tal pessoa, e aí pulando, reciclando e por aí vai. Enfim, ele tem essa doutora, né, que pede pra ele ir lá falar com a mãe dela e convencer. Porque a mãe dela é super difícil de convencer. Então, super, ela fala. Convencer do quê, né? Porque ela fala que essa moça tem... essa moça é rica, a família dela é rica, eles têm uns negócios de hospital. Muito. E o tio dela era o cara mais... era a cabeça da família, né? Ele foi assassinado, a esposa dele tomou uma na cabeça e a polícia sabe que foi 2 funcionários deles lá que roubaram ele uma vez e fugiram. Deixando claro que ele lê Hamlet. O filme inteiro ele deixa claro que ele lê Hamlet. Nossa, essa cena é bem ridícula, que a moça fala assim pra ele, quando eles estão nessa reuniãozinha aí, tentando contratar ele, ela fala, não, você não viu as notícias? O meu tio foi morto, saiu na notícia. Ele fala, não. Moça, eu só leio Hamlet. Aí ela fala, tá. Tipo, achei que ia desenvolver alguma conversa ali, não, ela só fala, tá. Aí, né? Não é o que gosta. Enquanto as pessoas mexem na internet, você lê Hamlet. É certo, velho. Esse cara é maluco, cara. Porque aí tem essa proposta aí desse trabalho. Porque, basicamente, a mãe dela não se convenceu de que foi os caras que mataram mesmo. E ela só quer que ela confirme pra mãe dela, né? Tem 2 pessoas, um casal da Moldávia. Vou chamar esse caso da Moldávia porque eu não vou lembrar o nome. Eu lembro que era da Moldávia. Tem esses 2 casos da Moldávia que a polícia deu como eles que tiveram fugido. Eles mataram, roubaram, né? Deixando claro que o problema foi que roubaram as joias da família, mataram o velho, mataram a véia e fugiram. É isso que a polícia praticamente deu como quase caso. mataram a véia. Quase mataram a véia.
Isso, verdade. Mas a mãe Mas, dela, assim, não foi eles, não. Eu não acho que foi eles, não. Foi a minha cunhada, não, certeza. Não mas presta. muito difícil, mas ela não quer pegar qualquer um. Aham. Ela é muito difícil convencer ela. E aí Muito a, difícil. a filha, inclusive quem contata o cara, vamos dar nome a ele, né? Eu esqueci de falar o nome dele. Ele, inclusive, tem 2 nomes. Ele tinha um nome e ele mudou de nome. Como é que era o primeiro nome? Eu não vou lembrar. Até Mas o final ele tem 3. Algum momento ele virou Ozu. Não fala disso, não, cara. Mas enfim, até o final ele tem 3, é verdade. Mas como é que é o nome dele, primeiro nome? O primeiro eu não Alex. lembro. Sei lá, pô, é alguma coisa com K. Vamos chamar de Pedro. É Darik, Não, é Darik, boa. Mas ele tá usando um outro nome agora, né? Porque ele. Julius? Era Julius. Julius. Justus. Justus, cara. Virou Justus. Era Justus, né? Não é Justo assim que fala, provavelmente era muito. Nossa, Cara, eu tenho uma raiva desse depois de- negócio do nome falso. Porque ele tem um nome falso, mas ele passa o nome verdadeiro pra todo mundo, cara. Ele chega em todo mundo e fala: Não, mas meu nome de verdade é esse. A pessoa- Não, mas ele não conta pra todo mundo. Ele tem que conversar pelo menos por 2 segundos com a pessoa. Aí ele conta. Ele confia. 2 segundos de conversa, ele confia. Mas enfim, ele vai na casa da mãe. E a mãe super difícil de convencer. Ele fala 2 palavras com a mãe e a mãe fala: Não, pode crer, tá certo então. Pô, nossa, esse detetive é ridículo, cara. Porque ele chega ali. Olha essa conversa, cara. É um detetive, ele chega lá, a moça fala assim: você já leu Sherlock Holmes, Agatha Christie? Aí ele fala: eu não gosto, eu só leio Hamlet. Ah, Porque os autores, eles criam histórias fantasiosas que só eles podem desvendar. Um detetive de verdade não gosta disso. Aí ela fala: você vai ser o meu Colombo. exato, esse bagulho do Colombo, cara. Ele compra essa Não, ideia, cara. Ele fica até o final do filme falando: não, mas o Colombo não desistia. O cara que nunca leu os bagulho, porque eles falam assim, velho. Não, o pior é que ele vai falar com a véia e as primeiras palavras é isso, e depois ele fica falando com ela em metáfora. Então, tipo, eles estão falando do caso em metáfora, sendo que ele tá claramente ali pra falar do caso. Ele não tá querendo, tipo, ele não tá numa mesa, ele não tá infiltrado ali, tá ligado? Ele não é um espião que tá falando em metáfora. Ele não tá escondendo. Ele foi lá na casa da véia pra falar com ela, e eles ficam falando, tipo. Tem que, tipo, não pode confiar, tem pessoas na vida que você não confia, né, e tal. Então, na vida real, acontece, é muito mais comum pessoas que assassinam as outras sendo pessoas próximas, né, eles falam isso, membros né. da família. Aí a câmera vira pra filha da moça. Brincando com o cachorro. Caraca, esse filme é genial, Não, mano, é muito, mano, que filme absurdo. Aí, beleza, Ele vai lá compra essa. investigando. Porque assim, ele tinha pouco tempo pra resolver um caso, vamos resolver 2. Aí beleza. Mais tempo que isso, ele vai lá e fica conversando. Deixando claro a tensão sexual que fica com ele e com a velha. Com a velha, com a filha da velha. Com a sobrinha, cara, não. Não, com a sobrinha ainda não. Fica estranho com a sobrinha. Não. É porque agora, ó, tem 2 caminhos de investigação que os 2 não se conectam nem um pouco. Eu acho que a gente pode abordar um e depois abordar outro. Porque os 2 nunca se conversam. Cara, nunca se conversam. Nunca. E aí, velho, ele vai lá. A única coisa que serve esse outro lado, sinceramente, a lá da história do magnata médico lá, é que ele fala pra ela uma história pra médica, por que ele tá pedindo os remédios, e eles falam por quê. Que ele sofreu um acidente, mas aí ele conta a história que ele tinha uma mulher que era 20 anos mais nova que ele, e aí eles ficaram juntos, ela quis sair da prostituição, essa menina, era uma menina mais 20 anos mais nova que ele, ela era prostituta, aí eles montam um hotel, né, eu não lembro o nome da cidade, mas eles montam um hotel numa cidade lá, junto com... Quem é aquela velha? Eu achei que era a mãe dela, mas não é, né? Ali fica um negócio que eu fiquei louco o filme todo com isso. Porque ele vai lá, né, com a filha lá que é médica, pra pedir os remédios e contar a história dele. E no flashback... Uma mulher que adotou ele. Então, aí eu pensei, a mãe da moça. Aí depois que ele mostra a moça morta e ele vai enterrar ela, ele tá com 2 caixão. Aí eu falei, não, mas mãe, ele matou as 2. E o filme acaba com ele abraçar a véia. De quem que era esse segundo caixão, cara? Era do bebê, em teoria, porque aí o que acontece? Eles ficam juntos, eles montam o hotel, a filha ela fica como recepcionista, ela sai da prostituição, fica como recepcionista, e tinha um flashback que ele tá com a mesma tudo, ele só tá com cabelo penteado. Igual, né?
Ele tá igual. Aparentemente aconteceu um tempo já. Não tanto, mas aconteceu um tempo. E, enfim, a mulher morre, ele fala que morre numa gravidez. E aí as duas morreram na gravidez. Na gravidez, digo, na hora do parto, né? E aí, beleza. E pelo que eu vi, é que não mostra muito, mas praticamente ele enterrou o bebê, porque ele pega um corpo menor. Ah, E tá. pesado, Por isso que tinha mano. 2 caixões. Eu fiquei meio. O caixão é meio grande pra um bebê. O bebê vai Exatamente. ficar batido. Sobrou muito. É tipo um pacote de salgadinho, tá ligado? 80% ar. Então, aí ele quer enterrar a filha do lado da mãe. Aí o pai aparece lá, muito aleatório. O sogro, na Nossa, rola real, um né? background ali totalmente Dele, desnecessário. O sogro aparece lá e ele começa a brigar. Aí ele quebra a perna do sogro. E, tipo assim, deixando claro que ele era pra pegar. O que ele foi falar com a doutora? Ele foi falar com a doutora que contratou ele? O que De era? remédio. Ele resolveu o caso do magnata médico e o pagamento era Aham. remédio. É isso que ele queria. E aí, ele só queria remédio. Ele podia ter falado só no acidente, mas do nada ele começa a contar toda essa história, que ele teve uma mulher com 20 anos mais nova que ele, que ela ficou grávida, que eles cuidaram, eles ficaram juntos, aí ela morreu num acidente, e ela morreu no acidente não, ela morreu no parto, ele foi enterrar, aí o sogro aparece, começa a brigar com ele quebra as pernas do sogro, aí aparece o enteado, aí ele deixa claro que o enteado estuprou a menina quando ela tinha 16 anos, tipo, super pesado e É, do desnecessário, nada. E tá aí ele ligado? dá um pau no teatro também. Ele dá pau no enteado também, e aí na hora que ele vai enterrar, o enteado e o sogro Eu não sei se desaparecem. reparou, tipo, teve um momento em que os dois, depois de apanhar, levantaram, olharam o cara continuando a cavar e foram embora. Porque dá uma visão de cima, e aí ele some, É, só tá cara. ele e o padre Some. lá. Só tem ele padre, um enteado. Esse super cara é um boca estranho. aberta, né? Esse detetive aí. É um boca aberta, porque não tinha nada Porque pra contar essas coisas ele aí pra moça. não tinha, cara. Ele tava pegando remédio. Imagina você tá indo no oftalmo, ver seu grau e começa a contar sobre a sua vida. Cara, aí o filme, beleza, ele desenrola, aí volta. Ele tava falando disso pra médica. E aí volta e ele começa a falar com um cara no celeiro. Aí você fala, quem é esse cara? Aí eles falam um monte de nome e você Pô, fica nossa, assim, quem é esse cara? eles Eu apresentam, demorei pra cara. entender que era o cara Não, do eles celeiro. apresentam o cara Eles do apresentam celeiro. Aí o horrível, cara do do celeiro nada. fala de um outro cara, de um canil. Aí o cara do Que canil tem teve uma caso. filha. Tipo, e esse cara do canil teve um caso com a moça que roubou. Só que assim, nessa parte, eles só usam nomes pelo telefone. Não mostra a Muito cara, não rápido. mostra a cara de ninguém. O que eu entendi? Eu entendi que o cara do celeiro tava tendo um caso com a esposa do cara que morreu. Aí eu fiquei, caraca. Não, e outra coisa, o bagulho é que, tipo, ele tava resolvendo esse caso, tipo, do nada ele conseguiu contratar esse cara. O filme não mostra direito ele conseguindo o número do cara, essas coisas. Tipo, não mostra um raciocínio dele. Ele simplesmente tá no outro caso, aí corta a cena dele saindo do consultório depois de ter falado da esposa dele grávida morta, e aí corta pra ele resolvendo outro caso, do nada ele tem o número do celeiro, aí você fala, Não, ele quem fica são essas trocando pessoas? de casa assim, e não faz sentido, cara. Pô, não faz sentido. Aí aparece, aí começa a ser estranho. Aí aparece, ele volta pra casa, porque toda vez ele volta pra casa. Aí aparece, e aí a sobrinha dele tá toda hora lá, começa a aparecer. Ela tá sempre gastando Gastando dinheiro, dinheiro porque é do impressionante bandido. que no final... Pô, ela pega o capanga Não, leva ela pra comprar ela coisa. gasta dinheiro do banco. Porque eu fiquei pensando, cara, esse dinheiro vem da onde, cara? Porque vem do chefão mesmo ou dela? Mas ela não Não, queria um ela tem dinheiro, uma, porque ela ela tem uma acontece. herança, né? Ela não pode mexer porque ela é Uma menor. herança. Porque ela é menor de idade. Não, é porque aí depois ela fala pra ele. Tá, não, calma, tá. Em teoria ela é menor de idade, por isso que ela não pode, e ela tá na escola. Aí ela não pode Cara, ela mexer. frequenta a escola. Aí beleza. Aí, vou pular um pouquinho aqui, porque esse família. Vamos entrar na Vamos parte entrar da nessa sobrinha parte dele. É bizarra. bizarro. Porque começa. Não, Para de já contar a começa história. estranho, cara. Porque, beleza, ele começa a levar ele começa a levar ela pros casos, e ela vai, tipo, começando a entrar nas paradas, tá ligado? Ele, tipo, começa a prostituir a Pô, sobrinha dele pra entrar na essa balada. parte, cara, não faz sentido, porque ele pega a namorada do capanga e a sobrinha e vai na balada com elas. Não dá em nada. Você fica vendo as duas Não vai dançar. nada. Ele vai lá e ele fica olhando a sobrinha dele Nossa, rebolar cara. na esposa do outro. E, tipo assim, essa cena é porque eles iam querer ver o cara. O cara não tá O lá. cara não tá lá, então ele senta e fica vendo. Eles continuam. Cara, e nossa, é Inclusive, suspeitíssimo. Porque aí quando- depois ele fala assim pro capanga: não conta pro chefe que a gente veio aqui. Sem explicar.
Eu vou pular um pouco. No começo, ela não falou esse bagulho de 18. Ela falou que ela não podia. Ela falou da herança, que ela não podia pegar, que ela era menor. Aí depois o filme fala assim, ah não, é que eu tenho 18. Aí você fala, por que eles estão querendo contar Do isso, tá ligado? nada. Mano, parece que. Aí, cara, quando eles começam a ter claramente uma tensão sexual no filme, aí, do nada tá uma cena, ele tá resolvendo o carro, ele tá resolvendo um caso, aí ele O entra no caso carro lá, o capanga dele tá do mano com o procurar. O caso do motorista. bandido ainda. Aí, do nada, ele vira pro motorista e fala assim, ah, a minha filha, a minha sobrinha, não é minha sobrinha não, ela é um irmão, eu conheço o irmão dela. Aí eu fico pensando assim, cara, eu fico realmente pensando, o que aconteceu? Eu acho que os caras estavam lá, o diretor tava lá e falou assim, cara, que essa tensão deles tá interessante, né? E sentido se eles namorar? Aí o cara falou, aí o roteirista virou e falou pro diretor e falou assim, não, pô, mas não tem como. Ela é menor de idade, né? Ela é sobrinha dele, vai pegar mal, né? Aí o diretor falou assim, ah não, dá um jeito. Aí fala do irmão dele. Fala que ele conhece. Ela é irmã de um cara que ele conhece, e ele conhece o irmão, e eles têm uma relação muito grande. Ué, mas quem são esses personagens? Nunca foi mostrado. Nunca foi falado nada. Aí. Aí o. Aí o. Aí o. Aí o diretor virou e falou assim: foda-se, esse irmão, ele nunca foi mostrado, não foi falado o nome dele, ele só serve pra justificar que ela não é mais sobrinha dele, que era só uma maneira Não, de cara, dizer antes. Parece que ele. Pior do que pra mim, Nossa, não velho. tava nem parecendo desculpa do diretor. Eu comecei a olhar e falar assim, caramba, esse cara tá metendo esse louco pra cima dos capanga? Porque assim, isso começa. Já começa nesse dia que eles vão na balada aí pra investigar o cara não tá lá, mas eles continuam na balada. Depois eles voltam pra casa, o cara, Uhum. ele vai lá ter a brisa da droga dele, deita, começa a pensar na esposa dele, acorda e a sobrinha tá do lado, ele falando que tá com medo das gaivotas, então ela vai dormir ali. Nossa, aquela cena ali eu fiquei tenso. Caraca, Eu fiquei tem tenso essa cena. É muito confuso, porque ele fala que. Ele vira pro capanga e fala assim: ah, não. A Pílula, né? É uma coisa assim o nome dela, né? Fila, A sei lá, Pina. alguma coisa assim. A sobrinha, ele fala assim: ah, não, sabe a minha sobrinha? Então, eu E ele conheço o irmão fala isso dela. do nada no carro. Tipo, tá um silêncio assim no carro. Parece que tava um climão no carro, tá ligado? Tava um climão no carro. Eles, no outro caso, aí ele sente a necessidade de olhar pro capanga e falar: ela não é minha sobrinha, não, tá? Fechou? Aí depois corta, depois ele começa a falar do caso, tá ligado? Tipo, ele parece que ele só procurou um momento pra falar assim: ah, não, não, gente, eu tô afim da sobrinha, então eu vou deixar claro aqui pros Então. meus Porque capangas, assim, tá devia ligado? estar rolando um burburinho entre os capangas, assim, tipo, mas o careca chegando no carro, falando, ô Jorge, por que o chefinho tá dormindo com a sobrinha? Você viu que, você viu que ele tava olhando pra bunda da sobrinha? Aí eu falo assim: nossa, mas ele é sobrinha mesmo? Não sei, vamos ver. Aí o chefe, tá ligado? O Dimitri, tava lá olhando, ouvindo Aham. pela parede, tá ligado? Aí ele falou assim, puta, vou Tá falar que eu pegando conheço o mal irmão. isso aqui. Vou falar que eu conheço o irmão dela. Mano, porque não faz Ai, sentido nenhum, cara. Não o faz cara sentido leva nenhum. ela na Porque, tipo, escola. Ah, cara, e é cara. bizarro, porque. Não, e essa cena, ela tá, tipo. Essa cena que você falou, que antes isso foi antes. Que o que acontece? Ela Nossa. tá de calcinha, só de calcinha, do lado dele e fala Aham. que não consegue dormir. E fica com ele assim. E, tipo, ainda não foi dito que ela não é mais sobrinha dele, né? Porque até então ela era sobrinha dele e era menor. Aí você fala, tá bom, né? Aí parece que o filme, tem um momento no filme que ele fala assim, que não tem nada a ver. Ele fala assim, ela fala assim, ah não, é que eu tenho 18. É que você lembra que eu fui colocada um ano depois? Aí beleza, você fala assim, tá bom então, legal. Aí depois o filme fala, ah não, não, ela não é minha sobrinha. Aí você fala assim, eles vão ficar. O filme tá querendo colocar A eles certeza ficarem juntos, fica cara. quando ela tinha um namorado, fica querendo pegar o dinheiro dela pra investir. Aí o cara fala assim pra ela, ó, liga pro seu namorado, fala que daqui a um ano você pode pegar esse dinheiro. Aí o namorado termina com ela, porque ele era um interesseiro. O cara querendo, o cara querendo acabar, Não, o cara querendo ele acabar acaba com o o relacionamento da relacionamento da sobrinha, sobrinha, aí velho. ela tá arrasada, ele vai lá consolar ela, fala, não, pô, acontece. Aí ela fala assim, não, acho que ninguém nunca vai me amar. Aí fica um silêncio. Aí ela olha pra ele e fala, se eu amar você, você me ama? Aí você fica, o quê? Aí É. ele finge que nada Aí, aconteceu, aí né? ele vai. Aí você Não, ele fala, vai aí beijar você fala ela. assim, ah, graças a Aí Deus. ele faz uma graça, ele cheira o cigarro. Não, não, isso é depois, isso é depois. Depois. Isso é depois. Mas tem essa cena que ele chega bem perto e isso é depois porque ela tá fumando e aí ele chega bem perto dela, quase pra beijar e cheira, só dá uma Aí fungada, depois, cara, uma depois ela fungada bem fica indo atrás nojenta dele na. pra baforar na cara dele.
Mano, começa a ter, tipo, umas cenas, ela na cama, e aí ele vai lá falar com ela, eu preciso, tipo... Cara, o fato dele envolver a sobrinha nisso... Mas a gente tá falando isso, deixando claro que a gente... Voltando um pouco aqui na história, tá bem confuso pra quem deve estar ouvindo, mas enfim, voltando aqui na história. Porque, cara, voltando na história, até então, o que acontece? O caso da sobrinha. Ele contratou ela e ela tava falando com um cara no Instagram. Com um cara que ele tava procurando. Ela tava trocando uma ideia. Aí, aparentemente, esse cara ia na boate. Aí ele leva a sobrinha na boate. Aí você fala assim, tá, ele quis levar por quê, né? Por que ele não vai sozinho na boate? Mas beleza. Eles vão na boate junto. Aí, ok. Aí ela tá lá procurando ele. Aí, aparentemente, ele deixou o caso do chefão com ela. Porque a menina tá resolvendo tudo. Ela Aí, fala com beleza. o cara, ela vai atrás do cara, ela enrola o cara, ela encontra a localização do cara. Puta merda, a gente nem falou de como que ela pega a localização do cara. Aí, cara, rapidinho. Aí ela tá na cama, aí parece uma cena que ele sonha, voltando, lembrando bem, ele sonha, ele volta pra casa. É apresentado, inclusive, pra gente o carecão lá, que tem medo de dormir dentro de casa, ele dorme no carro, é apresentado pra gente. E aí ele vai lá e deita na cama. Ele tá pensando na vida e sonha com a esposa dele que morreu. Aí ele acorda e tem a sobrinha na cama. Que é o que a gente falou dela com a sobrinha na cama. Beleza. Aí o resto Aí até então, você fala assim, tá estranho esse filme, né? Aí beleza. Rola uma cena pesadíssima logo depois de o chefão. Tipo assim, até então, tava falando assim, eu acho que vai ser mais light esse filme, né? Tava pesado, Nossa. mas aí tem uma cena pesadíssima do chefão indo lá na casa dele, socando o bigodudo. Ele começa a chutar, bater, aí o Dimitri lá, vai lá, o cara, não é Dimitri, o Justus, enfim, o Hamlet, vai lá dar uma de Hamlet pra cima dele e fala, não, pera aí, dá uma segurada aí, porra. Aí o cara fala assim, você tem até terça pra resolver. E aí vira pros os dois capangas e fala assim, estupra a mulher dele. Aí você fala, caralho, velho, que horrível. Aí Não, cara, mostra... do nada, o filme é leve, e do nada eles metem essa. Aí É mostra leve, eles mais ou menos. arrastando O ela. filme tem essas coisas. O filme tem, tipo, o que estranho desse filme é porque ele tem cenas super simples, tipo, soluções super simples. E aí, do nada, mostra a esposa dele grávida morrendo. E ele enterrando o bebê. Aí você fala, caralho, não, vai ser pesado esse filme, vai ser um Aí filme já mete o sério. background do Denso, padastro ali. denso, pesado. Mostra o background do padastro. Aí mostra como o mundo é triste. Até então, o filme não tá tão nonsense. Tipo, ele tem momentos mais nonsense, mas até então, beleza. O filme tá levando um pouco a sério, tipo, a investigação, ele tá conversando, o caso da doutora lá, do magnata, ainda tá de boa, tá ligado? Não vira uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Aí, beleza, Tem um ele rola trabalhinho, essa, né, cara? aí rola uma cena pesadíssima de estupro, aí beleza. Do nada, o filme vira uma vingança. Eles querem matar o chefão, tá ligado? Não, e é nesse ponto aqui que eu levanto o porquê que o primeiro filme tem uma importância que devia ter sido explicada nesse. Porque nesse ponto, o chefão faz essa merda aí o bigodudo fala, não, eu vou matar esse cara. E você, chefinho, você, detetive, você me ajudou. Porque a hora que eu tava apanhando, você foi lá e se pôs pra me ajudar. Então agora você é meu irmão. E a gente vai matar eu vou matar aquele cara. Aí o detetive olha pra ele e fala, não. Vai matar todo mundo. Aí você ficou o quê? Por que o detetive tá se envolvendo nessa merda? Tipo, Não, ele tem uma história pra ter uma vingança do chefe por causa do primeiro filme. Que não fala nesse. A gente não sabe que ele tem que se vingar do cara. Não, mas aí depois, pelo menos, é explicado um pouco, meio porcamente, mas é explicado pra frente. Mas aí, beleza. Aí ele se propõe a matar todos os caras. Aí, logo depois, é dito que o chefão, Chefão. chefão, ele tem conexão com a máfia tchetchena. Ele tem conexão com a máfia russa. Ele é pica, ele manda na Ele tá Turquia. bancando as compras da jovem. Ele tá bancando compras da jovem, ele tem um puta de uns negócios. Quantas pessoas ele tem que matar? 8. Aí se foder, velho. Essa é ridículo, 8 pessoas, cara. Aí eles só. Aí por 3 na mesa. Aí eles falam, não, mas a gente é 3. E os caras são 8. Não vai dar, não. Tô aqui, ó, sobra um pra cada, sobra 5 ainda pra cada. Eu estou fazendo aquela conta de gladiador, tá ligado? Então, pô. Pra gente ganhar, a gente vai ter que matar 2 pra cada, tá ligado? O cara fica, não vai dar não. Ô, chefinho, não vai dar não, chefinho. Matar todo mundo não 10 dá. segundos atrás, o cara tava sangue nos olhos. Uhum. Sangue nos olhos.
Aí do nada, aí beleza, o cara escuta que a sobrinha dele lá brigou com o cara, aí ele vai lá, deita na cama, e aí ela pede pra acariciar o cabelo dele. Aí eu fiquei, Nossa. tá bom, né, velho? E Tá esse bom, cara né? não sabe fazer um cafuné, porque ela pede um cafuné e ele fica com a mão no ombro dela. Não é, ele fica. Não, não tem. Não, eu tentei amenizar. Aí beleza, ele fica lá, aí ela vira, fica de frente com frente, quase beijando ele. Aí ele faz a cena lá Carrinho. do cigarrinho, e aí, mano, até então, ela é sobrinha dele, deixando bem claro pra quem tá ouvindo. Ela é sobrinha dele. Frequenta a escola. Já foi dito que ela frequenta a escola, mas já foi dito que ela tem 18 anos, mas ela é sobrinha dele. Deixando bem claro. Aí, ele vai tirar fotos sensuais pra ela mandar Nossa. pro cara. Mano, por que Cara, existe essa essa cena cena, e cara? é Por que tão só não foi dito constrangedor, que ela cara. foi mandar? Ele fica E aí, com velho, o fica uma tiozinho relação bizarra. sorrindo, cara. Porque ela começa sorrindo, ele fica sorrindo, tirando foto no celular. Nossa, cara. Ela Porque assim, prende pra ali, deixar cara. claro, ela tava tentando encontrar o rapaz lá. E ela conseguiu É. o contato dele. E aí precisava só, tá ligado? Botar o peixe na rede. Ela mandou as fotos, aí É. ele ficou maluco, falou, não, meu endereço aqui. Deixando claro que uma menina de 18 anos conseguiu rastrear um cara que é máfia chechena. Não conseguiu achar. Assim, defendendo o diretor do filme aí, a máfia tchetchena é composta por 8 caras. São caras mais velhos, né, velho? É difícil mexer nesse Instagram, velho. É difícil. É difícil contratar um hacker boy, né, velho? Um tecnoboy. É difícil, cara. Nossa. Aí, beleza. Aí, mano. Aí eles vai ter um momento de pegar o cara. Não, mas rapidinho, parênteses, ele tira a foto, aí corta, ela tá, de novo, só de calcinha, com camiseta, né, mas só de calcinha, na cama dele. Por que ela continua dormindo na cama dele só de calcinha? E uma cena muito estranha. E, tipo, tem um momento a partir de agora, todas as cenas, eles estão juntos na cama, de maneiras muito bizarras, cara. E ela solta ali tipo, da primeira cena vez... do cigarro, eu tô olhando aqui, ó, a cena do cigarro é agora, quando ela, depois de tirar as fotos, ela fica, ai, você vai me amar um dia, sabe? Ela fica falando essas coisas. Pô, e aí, a primeira vez que ela vai dormir com ele, ela fala assim, tem a gaivota, eu tô com medo das gaivotas, eu vou dormir aqui. E você ouve as gaivotas de fundo. Nessa, tem uma sacadinha dela falar assim, eu vou dormir aqui de novo, porque as gaivotas estão lá. E não tem gaivota de fundo. Não, e, mano, lembrando aqui, agora que bem, até então, no começo do filme, ele tava pedindo pra ela tampar as pernas. Porque um cara passa lá na cafeteria e fala assim, tampa as pernas. Aí, em outro momento, o Capanga, isso lá no começo, bem no começo, quando ele vai pedir ajuda pra ela. Depois uma cena que ela chega das compras em casa, aí ela tá, tipo, de short, e aí aí o Capanga passa assim, dá uma olhada, e aí ele fala assim, tampa as pernas de novo. Só que até então você pensa que é só um tio. Sim. Agora, a partir de agora, todas essas cenas anteriores ficam bizarras, porque aparentemente ele não tá abrindo pra tampar as pernas, porque ele... Pra não expor uma jovem criança. Preocupado. Não, é porque ele tá com ciúmes, cara. Isso é bizarro, cara. Nossa, cara, é tão bizarra essa relação desses dois aí, cara. Pô, nossa senhora. Aí, e não só isso, não só ele tem essa relação esquisita, e ele tá entregando ela pro cara que nem a máfia tchetchena de 8 homens consegue pegar. Ele fala, vai lá na casa dele, vai. Aí ela fala assim, não, eu quero ir. Aí beleza, tem isso. Muito comum em filme, né? Quando tem uma menina mais jovem que fala assim, eu quero ir, porque eu sei como eu consigo. Aí os caras geralmente falam, você não vai, e ela vai. Isso é normal. Até então, beleza, ela foi. Mano, aí ela começa a ficar insana. Ela abre, os caras. Tipo assim, até então, o tio dela era um turista. Uhum. Aí, num certo momento, no momento algum é dito que mostra a surpresa dela. Em momento algum. Ela aceita que ele tá envolvido com máfia, porque aí depois ele prostitui ela na boate, depois ele vai lá e leva ela pra prostituir ela com o cara, né? E aí eles chegam com armas e ela tal, não tem pegando o cara. expressão nenhuma de surpresa e ninguém conta nada pra ela, né? Não, pior, ela tem expressão de felicidade, ela fica zoando o cara, ela fala assim, eu disse que você ia ficar de joelhos, e começa a rir, tipo, porra é? Aí tem a sacada do que eles descobrem, cara. Porque quando eles estavam lá na boate, eles não encontram nada, mas o Capanga fala assim, pô, o homem ali, o segurança, me falou que há 4 dias atrás vieram aqui e falaram que se esse cara aparecesse, era pra mandar mensagem pra você e passar o seu número de celular. Aí o cara fica nessa, mas eu não vim aqui. E aí ali eles descobrem que era tudo uma armação do chefe do crime.
eles pegam o celular do cara, que inclusive é o cara que tá procurando, vão chamar ele de Playboy, aí ele pega o celular do Playboy, que o chefão contratou ele pra pegar, e vê que tem as mensagens no número, porque o chefão lá no começo, esqueci de falar, que ele dá 2 celulares pro cara e dá uma arma. Aham. Aí o cara, ele tá com o braço machucado por causa do acidente. E ele tá o filme inteiro com o braço enfaixado. E aí ele não consegue pegar a arma, ele fala que não dá. Mas ele pegou na arma, tentou e não deu. Devolveu a arma ali. E aí ele pegou os 2 celulares e um celular branco era pra pessoal e o preto era pra negócios, Aham. né? O branco, ele não ia mexer aparentemente, enfim. E aí, depois depois, voltando agora, quando ele tá na casa do Playboy, ele percebe que ele mandou mensagens por esse número que ele tava carregando o tempo todo. E que a sacada do filme, o chefão armou para ele o tempo todo. O que eu fiquei confuso é o que tem a esposa dele tem a ver. Isso eu fiquei um pouco Então, confuso. não, aparentemente nada. Porque assim, nada, porque Nada. é O muito chefão quer confuso, comprometer cara, ele porque eles por metem quê? uma história aí de que, ó, o Playboy, ele tava namorando com a filha a sobrinha do chefe do crime. Alguma coisa aconteceu que ela É. se matou por causa disso. E O chefe do que ela crime ficou se matou porque ela foi negada, ela foi aí, dispensada por ele. E o chefe do crime ficou ficou puto porque puto. ela se matou por causa dele, e aí ele queria matar o cara, só que o cara era filho de um diplomata. Então se ele matasse o cara ia dar merda. Então ele arma pro detetive matar ele. E aí nas mensagens ele finge que o A arma que ele detetive pega era noivo da moça que se matou. nas mensagens. Não, tipo, ele fala que nas mensagens dá a entender que o detetive tava Sim. ameaçando, né? De matar o cara, fica ameaçando, tipo, tem o nome, Sadik Demir, porque a polícia, ela só de ver o nome, ela aceita, né? Deixando bem claro isso tudo. Não existe E outra, fake. mano, não existe fake, não existe coisa fake. Tipo assim, quem coloca o nome pra ameaçar, tá ligado? Tipo, a polícia não duvida. Tipo, o que acontece? O que o chefão, o gênio fez? Ele pegou a arma que ele ofereceu pro detetive. E aí, quando o detetive pegou a arma, deu as digitais pro chefão, então tem as digitais do cara ali. Ele pegou o celular, mandou umas mensagens ameaçando e depois apagou tudo, porque, assim, não vou nem comentar que isso não funciona, né? Dá pra apagar as mensagens, mas dá pra você saber que apagou. Mas tudo bem. Aí, aparentemente, só fica no celular do Playboy. Mas tudo bem. Aí ela vê as mensagens que o cara ameaçou e ele pede e tal. Aí ele revela tudo que aconteceu. Quem ficou mandando as mensagens foi lá o cara lá, o Hayate, né? O Hayate, que até aí eu não sabia que era importante, eu não sabia nem o nome dele, eu não sabia nem quem ele era. O Hayate era Não o chefe sabia. do crime? O Hayate era o cara que eles estavam procurando? Eu não fazia ideia. O chefão só lembra do detetive, deixando claro, por causa do acidente, que ele sofre um acidente com o carro do chefão, né? Pega no E fim dele. o acidente no começo do filme. Não, mas aí, cara, feito isso, o detetive fala assim pro rapaz, olha, esconde. O rapaz fala, beleza. Aí ele tira uma foto do rapaz preso, ele vai pra casa, junta ele e os capangas, ele fala assim, armário pra nós. O cara tem minha digital. Mano, o plano do tem... chefão não faz sentido nenhum, porque o cara, ele não ele fala assim, quando ele tá falando, porque isso tudo ele tá contando, porque pra quem não entendeu, né, ele tá contando isso tudo pros 2 capangas, pros 2 amiguinhos dele, o Bigode e o Careca, né? Estão juntos agora nessa contra o crime. Que estão junto com ele. E aí ele aí, tá cara, contando. essa cena é Ele tá contando. maravilhosa. Ele conta isso. Ele conta o que. Ele conta, o chefe do crime ele armou pra gente. Ele quer que. Ele tem minha digital, ele vai matar o cara, karma vai sobrar pra mim, porque tem as mensagens. Então ele queria que a gente achasse o cara, pegasse pra ele ia matar e ia dar essa merda aí. Então a gente não vai entregar o cara. E a gente vai se voltar contra ele, porque agora a gente tá um passo à frente. Aí os dois ficam assim, Então, caramba, o chefinho é inteligente, né? Ele é muito pagando mal pra como ele. Como ele é inteligente, né? Nossa, como ele é gênio da bola, né? Aí um olha pro outro e verdade. fala, não, eu falei pra você que ele era diferente. Então, sim. Mas o plano do chefão não era pra ele encontrar o Ferrat, né? Que é o Playboy. Não era pra ele encontrar o Playboy, né? Não era pra ele falar com o Playboy. Não, Era pra ele não era pra ele. saber onde ele tá e Não passar era pra ele falar com o Playboy, correto? Correto. Era só ele pra ter achado o Playboy. Aham. Mas era pra ele pegar o Playboy, correto? Não, ele não precisava pegar, era pra ele falar onde ele tá e aí. Mas era uma coisa que iria acontecer. Então, O chefão devia ter nunca cogitou pensado isso. nessa possibilidade, né? Porque a possibilidade mais óbvia. Tanto que no final, lá, quando eles estão montando a emboscada, não querendo pular muito, ele vira pro chefão e fala que ele tá com o Playboy e que vai levar pra ele. O chefão nunca.
no momento algum cogitou que puta que pariu, o cara tá com. Ele vai trazer pra mim o Playboy, e se o Playboy abrir a boca, Então. tá ligado? Não cogitou esse momento algum, cara. E aí, é nesse momento que tem um famigerado. Mas, chefinho, são 8. Como é que a gente vai resolver isso aí? Ah, não. Deixando claro que isso aqui é o momento gênio do É o filme. momento gênio. O plano. Não, polícia não existe, né? Porque é só gênio porque não existe polícia. Porque cara, pensa comigo, vamos lá. O chefão não achou o Playboy, porque, deixando claro, ele podia fazer isso sabendo onde o Playboy tá. Ele fala que não sabe e realmente não sabe onde o Playboy tá. Então, beleza, ele não sabe onde o Playboy tá, a máfia chechena não achou, porque 8 pessoas é foda. Aí, beleza, os caras acham, deixando claro que em teoria o Playboy ele tá fugindo fodamente. Tipo, ele apaga os digitais dele. Só que como é que ele apaga os digitais dele, você lembra? Não. Ele tem uma conta privada no Instagram. Um outro nome, que é aquele que ficou falando com a moça, porque a moça achou em 10 minutos. Que ela tem 10 minutos. E porque ele fica curtindo as fotos da outra conta dele. Nossa senhora, e Tá ele ligado? fica indo na balada. Pô, esse é o pior Ele fica indo pra balada. E aí, cara, beleza, eles invadem. Você pra não pensar como que eles invadem faixa aquele prédio? Aham. Eles apontam arma, abre tudo, não existe câmera, não existe nada, tá ligado? Tipo, eles não cogitam isso, no momento algum. Eles não colocam máscara, eles não Assim, nada, porra só nenhuma, isso, eles tá entram bom. no maior foda. Porque é um prédio, tá? É um prédio que ele tá alugando. Então, tipo assim, ele não tá num prédio abandonado, não, ele está alugando um prédio. Aham. Porque, tipo, o pai dele, que é parlamentar, ele alugou um prédio pra ele se esconder, tá ligado? Então, tipo, ele realmente tá, entre aspas, escondido. Só que o prédio tem segurança, querido ou não. Tem câmera, Não, e essas o cara é coisas. filho de um cara importante, tá ligado? É tão fácil. Tipo, uma coisa é ele querer a menina conseguir entrar. Tanto que ele liberou pra ela. Isso é beleza. Mas a questão é que eles estão com arma. Eu não sei se você lembra. Um sobe na escada e os outros dois sobem no elevador. E aí eles estão andando com arma na mão. Tipo, eles não estão escondendo nem nada do tipo. Uma coisa é eles conseguirem entrar. Eles saem com um fuzil de assalto carregado na mão. Entrando pela porta do prédio, tá ligado? Mas aí, ó. Aí tem o famigerado momento do 8 contra 3. Mas aí a gente pausa essa parte da investigação pra avançar um pouco da moça. Então, é porque, na real, até então, no filme, a gente parou, como a gente parou, que ele só tava investigando, ele abriu o site no computador quando tava no navio, e aí ele olhou, tipo, a família da moça. A família da moça, ela tem, a família do magnata é o seguinte, tem um magnata médico, e aí tem ele tem dois filhos. Um menino e uma menina. É um menino e uma menina. A menina, ela é médica, ela é toda e tal. E o filho é uma ovelha negra. E aí, ele não quer nada e tal. Falam isso, pelo menos. Até então não é mostrado. E aí, beleza. Ele fica... Aí ele olha assim, olha a sobrinha, né, do magnata, que é a quem contratou. Ele olha todas as coisas e tal. Dá uma olhada no site mostra umas imagens de um hospital sendo aberto. Enfim... E aí, a sobrinha e ele combinam de fazer fazer um jantar, assim, conversar com a família em geral ali, né? Um almoço, pra conversar com a família em geral. Aí ele chama e tal, de novo, uma tensão sexual. Nossa, aí é pior, porque chega ó, tem a médica que contratou ele e chega a prima dela. E as duas ficam se encarando toda hora, cara. Toda hora as duas ficam se encarando. Toda hora. Mas beleza. Cara, aí chega ela, como a médica, estereótipo médica, toda séria, toda arrumada. E aí chega o filho. Cara, por que todo filho renegado tem que ser gordo, cara? Tem que ser um gordinho. Tem que ser um gordinho nice, cara. Com jaquetinha, aquelas estufadas, tá ligado? Cara, eu não consigo entender, velho. Cara, ele tinha uma risadinha tão bonitinha, cara. Olha, porque ele vai acelerar a lancha e ele fica... Muita gente boa. Esse cara é o cara mais gente boa que eu já vi. Aí, beleza, eles estão conversando na mesa. Aí eles estão conversando na mesa. Ele leva uma bronca da velha lá e nada acontece, sinceramente. Sinceramente, toda a investigação dessa família aí não acontece nada até acontecer. Não progresso. Não tem progresso. Não, porque o filme inteiro é isso. É uma investigação que não tem progressão. Porque, por exemplo, ele tá procurando o cara lá, o Playboy. Ele em si não tá procurando. Quem tá fazendo isso é a sobrinha. E a gente não vê o processo dela. Ela fala algumas coisas. Ela fica contando, mas ela conta do jeito dela. Mas é uma coisa muito simples, tá ligado? Tipo, cara, esse filme é uma puta de uma enrolação o tempo todo. Porque, cara, ele...
ele tá sempre, tipo, resmungando, falando com algumas pessoas assim, mas em si ele não tá fazendo nada na progressão. Porque, por exemplo, ele fala com. Ele fala com a sobrinha, depois ele vai falar com. Voltando agora pra família médica, ele fala com o cara lá dos cachorros, mas nada dá, leva em tá nada. ligado? Tipo. Tanto que assim, Aí esse almoço não dá em nada, aí ele vira pra ele e fala assim. Ele sai de lancha com o irmão da menina lá. Ele sai de lancha com o gordinho e vira para ela e fala assim: Eu não quero meu pagamento porque eu não terminei. O Colombo não terminaria. E vai fora de lá. então ele assume, cara, essa identidade de um personagem de livro que ele não lê. Pra mim, o mais interessante do filme eu tava querendo ver se ele realmente ia pegar a sobrinha, porque eu tava com muito esse medo, tá ligado? Eu acho que Ah, o diretor sabia desse medo, cara, porque toda hora ele fazia a gente ficar assim, não faz isso agora, não faz isso não. Aí tem uma cena que ele conta pra sobrinha que alguém morreu. Eu não sei Então, quem é essa pessoa cara, que morreu. essa cena não faz sentido. Ele conta pra ela que o rapaz, eles viram na noite passada, né, o Playboy morreu. E aí, só que assim, ele É conta verdade, isso é o pra ela Playboy, né? por nada, porque ele não conta pra mais ninguém, o cara não morreu, ele não acha que Não, ele morreu, porque ele sabe que o cara foi se esconder. E ela tá toda felizinha, porque, deixando claro cada vez mais ela quer dar pra ele, e aí ele vira pra ela e fala assim, não, ela te fala de um jantar. Ela fala, vamos jantar em tal lugar. Aí vira pra ela, ele vira pra ela e fala assim, fulano morreu. Eu não Porque sou um esse homem bom. cara, no começo você pensa que ele é um cara sofrido, por isso que Uhum. ele é um cara que tem muitas feições, tá ligado? Sem muito falar, essas coisas e tal. Depois você percebe que o cara não é que ele é assim, é que o ator é um merda, ele não tem reação pra nada, cara. Não Cara, sabe reação pra esse nada. cara é terrível. Mas enfim, essa investigação toda dos médicos aí, não vale a pena comentar. Quando ele vai pra casa e leva a jovem, não vale a pena comentar. Quando ele vai atrás da amiga que sofria bullying, não vale a pena. Vale a pena pular direto pro momento em que ele liga pras duas médicas lá, reúne as duas e faz a revelação, cara. Não, mas vamos pro momento que os médicos se juntam, cara. Porque ali, pra mim, ali é o momento que eu digitei no chat. Eu sou burro. Aham. Porque, cara, não vale a pena, não vale a pena discutir o que leva até ali, cara. Porque é uma sequência de coisas que não leva a nada. Porque no final, o detetive desvenda o caso, a moça levanta e fala, não foi isso não, ô, seu burro. Ela confessa o crime. Cara, o quê? Calma aí. Deixando claro que beleza, ele tá investigando, e aí ele percebe. Até então, a investigação tá assim. Vou só dar uma resumida de como é que tá a investigação. O casal da Moldávia, aparentemente. Isso é o que ele sabe. O casal da Moldávia aparentemente fugiu e acabou morrendo sem querer, tá ligado? E aí. Frio lá. Acabou morrendo no frio. E aí, isso tudo a mulher contratou ele, a sobrinha, ligando pra ele, falando que o carro. Pra ele pegar lá o dinheiro pra ela, com ela, e que o caso já tava resolvido, né? E que, tipo, era isso. Falou assim, já encontraram esse casal, realmente foram eles, então. Porque até então ela não acreditava que era esse casal, mas aparentemente só pelo fato de encontrar o casal morto, ela fala assim, não, é esse casal sim. Você percebeu? Mas E aí enfim. ele olha pra ela e fala, eu não vou desistir, o Colombo não desistiria. Porque Não, o Colombo iria investigar você. eu não acho que. Fica essa, ela, não, você não vai investigar não. Ele fala, eu vou, hein, olha que eu vou. Ele fala assim, não acho que acabou. Aí ela fala assim, ué, como assim, como você não acha que acabou? Aí ele fala, não, acho que é você. Aí a cena E fica, cara, patética. um olhando pro outro falando, não vai não. Ele fala, eu vou, eu Se vou, alguém hein. te acusa você de um bagulho desse, você só vai embora, tá ligado? Aí ela fica que nem uma criança ali e fala assim. Aí, tipo assim, cara, o que você faz? Se você realmente é o assassino, você fica ali retrucando da maneira mais burra, mostrando que você tá irritado e que depois você se entrega, porque aí ela começa a ameaçar ele, tá ligado? Tipo, há 10 segundos Aham. atrás, ela era uma incerteza, era uma dúvida. Porque, tipo assim, ele acha que o casal que fugiu não realmente matou, né? Os caras lá que realmente não queriam. Realmente não queriam, tipo, matar e fugir e queriam. E que foi uma felicidade, tá ligado? Eles mataram, mas ele ainda acha que eles têm a ver com roubo. Mas ele acha que tem. O que acontece? O que a mãe fala pra ela? Eu acho que o casal da Moldávia roubou eles, mas tem uma pessoa que mandou eles fazerem isso. Lembra que ela fala, a mãe? E essa pessoa, inclusive, tem um cúmplice, lembra? A mãe fala isso, lá no começo. Aí, beleza, fica nessa. Ele vai investigando e tal, que não leva porra nenhuma. Aí tem essa cena do jantar. Aí eles ficam se acusando. Mas até então, ele não tem certeza. Ele só fala que ele vai investigar ela, tá ligado?
cara não tem certeza de nada, né? Ele não tem certeza de nada. Ele não tem provas de nada, mas ele tá. Tá ligado quando você tá jogando detetive? E aí você tem todas as. Já viu todas as cartas de todo mundo na mesa, mas você ainda não. Você deve ter esquecido de algum personagem, você esqueceu de riscar um mostarda ali, tá ligado? E aí, Aham. e aí você fica em choque pensando, porra, tem 2 aqui, cara. Eu vou ter que chutar. Aí ele acusa ela, tá ligado? É isso que ele fez, ele acusa ela. E Aí ela, funciona. em vez de ela falar, não, que absurdo você falar isso, não, eu respeito a família. Aí ela vira e fala assim, o caralho que você vai fazer isso, eu vou te ameaçar, seu filho da puta, nunca mais me Não entra mais ver. lá em Eu casa, quero fechou? que Tu vai, não vai pisar não mais na minha casa, não. vai pisar na minha casa, vai tomar no seu cu, tá ligado? Morou, fechou? Aí ele vai embora, Tu, vai tipo, me, não, tu não vai me investigar, não. Ele fala, mano. eu vou. Ela fica, não vai não, não vai não. Da maneira mais suspeita. Em vez de ela falar, tipo assim, não, você pode me investigar à vontade, eu não tenho nada a esconder. Em vez de ela falar uma parada dessa, eu falo da maneira mais suspeita que pra ele. Que ela não vai deixar ele investigar. E aí, beleza. A mãe convida ele pra ir de novo na casa dela. E aí ele vai lá com a sobrinha. No caso, Você quer mesmo falar disso, cara? Porque pra mim não faz sentido falar disso. cara, essa cena. Eu vou falar só uma cena. É muito rápido. Que, véi, ele tá lá. Aí, de novo, a tensão sexual, porque a velha aparentemente fica com ciúme da novinha. E aí, e aí a novinha invade o quarto da mulher por nada. Invade o quarto da, da mulher e bota o perfume dela. É isso que acontece. Pra vocês entenderem como o filme faz essas coisas mais insanas. E Nossa, por não, fato dele tem. O fato dele ter invadido vai influenciar lá no final. Que aí é o Não. caso. Mas você esqueceu uma coisa muito merda. Já que você falou dessa parte aí, quando ele tá lá, chega a médica, né? Ela chega lá, ué, mãe, não deixa esse cara entrar mais aqui não. Aí ele fala, não, eu tô investigando, moço. Quando eu me investigaria, ela fala assim, mãe, esse cara aí é um drogado que pega droga comigo. Aí o cara olha pra mãe e fala, é verdade. E vai embora. E a mãe tá cagando, tá ligado? Não. Ela fala assim: esse cara é um drogado, ele quer remédio, só isso que ele quer. Aí ele fala assim: isso é verdade. A mãe fala assim: não, mas eu ainda acredito nele. Aí ela fala assim: mãe, ele mentiu o nome dele. O nome dele não é. Ele contou pra todo mundo, menos pra mãe, que o nome dele ele tem 2 nomes. Aí ele fala assim: é verdade, também menti pra você. Aí ainda assim acredita, velho. Ela, tipo, cara. E ele vai embora, cara. Ele vai embora. Isso não dá em nada, porque a mãe nunca mais Aí, aparece. não, e a mãe fala assim: eu acredito em você, 2 dias, tá bom, beleza. Aí, beleza. Enfim. Aí corta. Não, tem uma cena aí completamente. De novo, solução fácil. Ele aparentemente consegue o número de uma amiga da filha, da mãe. E ele consegue o número dessa amiga. E aí ele vai falar com ela, lembra? Uma manca. Sim. Ele Aí, descobre. aí eu te pergunto. Do nada surgiu essa. Do nada surgiu essa menina. Do nada. Não, ela é citada no jantar, Do porque nada. ela é o Não, ela é citada filho, no ele jantar, mas tá dando ideia com ela. do nada ele quer ir lá. Não, Não. Não a filha do médico. não. A outra lá, então, quando tá tendo aquele jantar lá que reúne a família, o cara tá falando, eu vou trazer tal moça pra empresa. A mãe fala, não vai não. Essa menina aí brigou com a minha filha, não vai Sim. com ela não. Então, mas ele nunca vai pra lá. O filme inteiro, do nada ele decide ir pra lá. Beleza. Porque ele suspeita Vamos dar um nome pra essa porra que tá foda. A O Tânia. nome... A Tânia. Ele suspeita da Tânia e aí ele vai falar com a Tânia. Quem que é a Ele Tânia? A vai... Tânia... A filha da mãe. A... Caraca, é muito ruim, cara, você não conseguir saber o nome das pessoas. Enfim, a Tânia, ela vai lá e ele tá investigando a Tânia, porque é a que teve um jantar com ele, que falou pra ele pra casa do caralho. Que, A gente tá pô, chamando até isso então. de jantar, né, cara? Porque isso aí foi um café. Mas, tipo, a gente já falou de uns 5 eventos que chama de jantar. Não, porque até então. A gente é muito confuso. Cara, isso aqui, o mais confuso que o filme é a gente comentando o filme, cara. Porque a gente tá repetindo a mesma coisa faz 20 minutos. Eu quero pra caralho esse filme. Cara, eu tô ficando louco. O filme tá me deixando louco. Fazer o seguinte. Ó, no minuto 1 hora e 15 minutos, ele tem um almoço onde eles se acusam.
eu vou dar o nome da Moreninha. A Moreninha é a Tânia, filha da mulher que contratou ele. Que A a filha da Tânia, mãe. a Moreninha, a Moreninha, só pra deixar claro que a Moreninha tem uma mãe. E a mãe dela fica dando ideia no detetive, chamando ele de Colombo. Esse filme é uma merda, cara. Que isso, deixa bem claro. Que isso não é nem pouco do que ainda vai acontecer. Nossa, porque assim, até agora ele tava ruim, mas a partir daqui ele vai ficar ruim que eu nem entendia o que tava acontecendo. A hora que aparecem as 3 moças e tem uma grávida. Calma, calma, Eles não explicam nada. Aí o Colombo olha e fala, tá, então eu vou perdoar. Calma aí. Vamos por partes, calma aí. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu. O que importa é que ele tá investigando a filha da mãe lá. E aí, ele vai lá e tá investigando. E aí ele, aparentemente, depois que ele descobriu que a amiga da filha a Tânia, a amiga da Tânia, empurrou ela da escada, ele descobriu que ela é uma assassina mesmo. A Tânia empurrou a menina da escada quando a menina descobriu que a Tânia tava tendo um caso com a prima. Isso, e... Caso com a prima? É. Ai, verdade. Esqueceu disso? Tanto que daqui a pouco vai chegar Não, grávida. eu esqueci. Não, calma. Disso eu lembro. Disso não tem como esquecer. O que eu tô falando que eu esqueci foi... Calma aí, cara. Calma aí. Deixa eu segurar. O que importa é que a Tânia, ela quando ela tava... É verdade, eu esqueci desse lance porque que a menina empurrou. Agora que eu lembrei. É porque ela tava tendo um caso com a prima. Que a prima que filha do magnata, né? Uhum. Tá muito confuso, cara. A gente tá expressando bem a experiência de ver o filme. Cara, vamos lá. Vamos dar só o nome aqui, mais importante pro momento aqui. A Tânia, e eu vou chamar a Dona Rosa. Que não, Dona Rosa não. Vou chamar de Senhorita Rosa. A Senhorita Rosa é a prima, tá? Prima. Deixa eu bem claro. A Tânia tava tendo caso com a Senhorita Rosa. E aí uma amiga da Tânia descobriu e ela empurrou da escada. Essa cena só serviu pra sobrinha do detetive virar e falar assim, caraca, ela é realmente má. Aí beleza, ele fala assim, que se foda, eu vou chamar as duas pra uma reunião. Aí começa a doideira. Aí começa a Cara, doideira. pô, essa reunião, deixa claro que essa reunião dá 3 origens diferentes pra Tânia. Dá 3 origens. Porque começa com falando, não, ela é adotada. A gente sabia que ela era adotada. Mas antes dá a entender que ela era filha do tio dela. Aí depois não. O tio dela comprou ela de um cara que era pobre, porque a irmã dele tava com ciúmes porque queria ter uma filha. É muito confuso. Tem uma irmã gêmea, que eles mostram 2 vezes origens diferentes pra ela. Que ela era filha Eu não sei nem como é que vai explicar. Calil. Eu não sei nem como é que vai explicar isso, porque vamos lá. Paula duas. Em teoria, ele vai lá pra falar. Dá uma segurada, segura na gêmea, Cara. segura na irmã gêmea. Até então, não foi nada de irmão gêmea, é o Felipe tá falando. O que importa é, ele vai lá pra questionar sobre o assassinato que rolou do magnata, correto? Questionar as duas. Aí São ele, casal. aí ele acusa. Aí ele fala assim. Aí ele começa a falar. Aí ele fala que o magnata ele viu a esposa dele, que era uma enfermeira no hospital, não importa, a Jail, lembrei o nome dela. Ele viu a Jail e aí ele se interessou nela. E aí, cara, aí começa a doideira, cara, porque é muito confuso. É muito confuso, cara. Porque aí. Cada um conta a história uma vez, tá ligado? O detetive conta a história dele, aí sei lá, a prima levanta e fala, não, você tá calma errado. aí, E ela calma aí. conta a história dela, aí do nada Não. a irmã levanta e fala, não, a irmã ainda não chegou. Não, mas vamos por partes. Vamos para a história do detetive. Ele vai lá pra acusar e explicar o que aconteceu. Aí ele vai virar e falar assim, eu sei porque tudo isso aconteceu e eu sei porque foi você. Aí ele vira pra mulher, pra Tânia e pra senhorita Rosa e começa a explicar. Que o magnata do hospital teve uma filha, que é a senhorita Rosa, com a enfermeira do hospital, a Jail. E aí, beleza. Então, ok. A mãe doida ficou
ficou com super inveja, e aí eles compraram a criança. Eles compraram uma criança. Que é a Tânia. Sim. E aí é dito que a Tânia tem uma irmã gêmea, cara. Ela tem uma irmã gêmea. Por que eles quiseram botar isso no filme? Eu não sei. Até Mas ela tem uma maravilhosa irmã cena gêmea. que eu já joguei aí. Calma aí. Aí beleza, ela tem uma irmã gêmea. E aí começa a trama. Por que rolou isso? Não sei. Aí o que importa é, ele viu. É difícil Ele explicar, né? viu a. Tu tem O que pensar. diretor Aí teve a mesma beleza. dificuldade. Ela descobriu. A Tânia descobriu que ela tem um pai biológico, que não é o pai que ela achou que era, né? Que no caso comprou ela, que afinal Mas é é o gado, tio né? dela. Aparentemente. E descobre que no caso é o tio dela, e descobre que tem uma irmã gêmea, que é ela pobre, é isso. E aí ela bota eles na família ali no hospital pra trabalhar lá e tal, né? Inclui nos negócios da família. E ok, até então a Tânia, a Rosa, todo mundo na árvore genealógica tava tudo certo. Só que, resumindo, elas estavam com medo de elas perderem os direitos do. É porque, Como é que olha, elas- elas lançaram uma parada lá, que era um teste genético cabuloso. E aí foram fazer na Rosa e descobriram que a Rosa era uma filha bastarda. Aí as duas ficaram, vixe, a gente vai perder os direitos aqui, então vamos matar. É isso que o detetive propõe. aí O beleza. detetive propõe isso, senta na cadeira e fala, eu sou o Colombo, pô. Aí a Rosa levanta. Ele propõe isso. Rapidão, e tem uma cena, calma. Aí tem a explicação. Aí vai tendo uns flashbacks da situação. De quando ela contratou, aí ela pediu, aparentemente, aquele casal modável. O pai chamou o casal modável pra sair uma jornada na montanha, tá ligado? Enquanto isso, a Rosa implantava umas joias, assim, sem luva, sem nada. Porque a polícia não Polícia existe não nesse existe. filme. Deixa claro, não existe. Então, tipo assim, o hospital tem genética avançada, mas Cara do o forense, bagulho não. não tem genética. Mas não tem nada. Digital não existe. Aí beleza, vai lá e pega as joias na mão mesmo, sem cru, e joga ali dentro. Aí por algum motivo, conforme anoitece, a mãe ela assiste filmes, né? Ela assiste filmes no bagulho. Ele fala que tudo isso ele percebeu por causa do perfume que a sobrinha. Ele só percebeu tudo isso porque a sobrinha que eu falei antes, por isso que era importante falar. A sobrinha que subiu no quarto, invadiu e pegou o perfume e jogou nela, tem um Tem um perfume, né? perfume. E aí ele percebeu que é o mesmo perfume da Aham. Rosa. E é o mesmo perfume que tava na área das joias. Sim. E aí ele ficou, tipo assim, E ele percebeu solução também dessa que a máquina. sobrinha conseguia ouvir o que estava acontecendo lá embaixo quando ela foi no quarto da Tânia. Então, Exatamente. a E que é Tânia muito teria ouvido. estranho E que ela ela não. não desceu quando ela ouviu as O, coisas. o, o É. assassinato. E, inclusive, o que aconteceu? Ele fala, mostrando a cena, que quando elas estavam na casa. Por que a Rosa estava na casa da tia? Não sei. Mas a Rosa e a Tânia estavam na casa na casa da mãe, né? E tia, para ambas. E aí, conforme a tia dormiu, como duas adolescentes, descem escadas escondidas. Porque, tipo, se elas só saíssem Porque de elas são casa adultas. normalmente, não seriam suspeitas, porque elas são adultas, cara. Mas elas vão totalmente suspeitas, agachadinhas, assim, como se não desse pra ver. Sem máscara, sem nada, sem luva. Aí elas vão nos cachorros, porque o cachorro afinal é delas, Isso. né? E aí invadem a casa do magnata, invadem, tá? Então, tipo assim, elas não entram como pessoas da família, elas invadem. Então elas abrem o portão arrombando, faz tudo isso. E o magnata, aparentemente, ele investe bastante no hospital, mas a casa dele não tem alarme, cerca elétrica, câmera, Ninguém nada investe em disso tem. segurança nesse filme, cara. Aí beleza. Aí você fala assim, beleza, o detetive descobriu, Aí ele então, senta e é fala, eu sou o isso. Colombo, pô. É super estranho, porque é isso que eu tô falando. Se isso aconteceu, o cara morreu, correto? A polícia investigou. E a polícia deu como quem fosse. E um detalhe importante: o pai biológico da Tânia, que levou o casal modável pra viajar, aparentemente ele matou os caras numa montanha lá, e por isso que depois é achado o casal Sim. morto lá na montanha. Porque é dito antes pra gente que eles morreram de Aham. fome, né? Tentando fugir pra Moldávia.
Mas na real, né, aí fala que, na verdade, o pai biológico levou eles pra essa montanha e empurrou. Dito tudo isso, que não faz sentido nenhum. Aí já não tá fazendo sentido Agora, nenhum. eu acho que é a minha parte favorita do filme. Porque já não tá fazendo Pode sentido a falar. explicação, mas você olha e fala, tá, o detetive, ele desvendou. Como um detetive faz geralmente, ele entrega os fatos na nossa cara e a gente fala, caramba, desvendou. Mas aí, que gosta a de informações Rosa, do cu dele, deixando bem claro. como todo detetive de uma historinha assim, que ele critica, ele faz isso. Mas aí a Rosa levanta e fala, não, tu tá errado. E aí, tipo, você vai pensar que ela vai ter uma outra história diferente. Não, ela conta a mesma história, só que ela fala assim, o pai dela não matou os caras, porque os caras morreram de frio, fechou? E a gente matou meu pai mesmo, mas ele estuprou minha mãe, então fechou. Aí o detetive olha assim e fala, caramba. Não, então, se é assim, aí levanta a Tânia fala, você vai entregar a gente? A gente? A gente que tá fazendo isso? Porque senão o dinheiro vai pro Não, nosso calma, irmão, mas que é um o idiota. detalhe, o pai estuprou a mãe, mas a Rosa aparentemente não é filha Por isso, porque ele descobriu que do ela não era estupro. filha, porque, ó, a parada é que o pai dela era um cara ruim, ia ter um filho, não conseguia, então a mãe dela falou, quer saber? Foi lá, ligou pro ex-marido dela e toma E ali. pegou outra filha. E fez uma filha ali. Depois, quando descobriu que não era dela, o pai ficou maluco e vamos matar o pai. Porque ela chegou. O que aconteceu? A mulher que foi estuprada, a Jayle, ela pensou assim: então eu vou pegar o meu ex-noivo, porque. Sim, e vou transar com ele e ter uma filha, porque. Porque, tipo assim, se o meu noivo não conseguir uma filha, provavelmente meu ex-noivo vai conseguir, porque sim, E né? sim, ele sempre foi melhor. Porque ele tem uma genética muito boa pra ter filha, tá ligado? Aham. Pra ter filho, né? No caso, eu falei errado. Não, e o Enfim, medo e aí. principal era a fortuna cair na mão do irmão, que é o idiota. E aí elas metem essa e falam, a gente Porque tem o um monte de porque o projeto. irmão, ele é filho realmente do médico, Então, e né? ela não é. E aí elas Ela metem, não é. então, e a gente tem um monte de projeto que a gente quer fazer com esse dinheiro pra ajudar o mundo. O nosso irmão não quer fazer nada. E o pai não sabia disso. Sim. Ele descobriu depois. Inclusive, aparece um personagem O aleatório. médico. O doutor. Um Não médico. serve pra nada. Mano, o filme inteiro não foi falado desse cara, velho. O detetive, no momento algum, viu uma vez, minto. É Viu uma no foto computador no uma vez, Facebook. mas não falou mais nada disso. E aí o médico, praticamente, foi chantagear ela pra. Porque ele quem sabia o transar. resultado do. Nossa, ele sabia o resultado do Exato. exame, que ela não era filha. Queria um milhão. Ele queria uma gracinha ali e um dinheiro. Queria um dinheiro e uma gracinha, exato. E aí ela recusou, muito puta. Matou o cara. Aí, ok. Matou o cara, atropelado. Tipo, muito fácil matar a pessoa na Turquia, Ninguém aparentemente, porque. Ela matou com o carro dela, tá ligado? Nossa senhora, mas enfim. Aí elas ficam isso e falam, a gente é umas coitadas, fechou? Aí o cara olha assim e fala. Não, porque. Nossa, olha que. Nossa, cara, esse cara é muito merda. Porque elas contam isso e elas falam, você vai entregar a gente mesmo? A gente que é cidadão de bem? E ele olha na cara delas e fala assim, se você me arrumar umas drogas. Tá aí o nosso herói, Ele pede droga pra mim. E até então ele era um cara que queria justiça, né? Não, e o mais Ele é impressionante. o Colombo, tá ligado? Não, ele é o Colombo. Mas o mais impressionante disso tudo é que aí, aparentemente, ele tá jogando verde. Uhum. Porque ele ainda acha que não é aquilo a história, né? Então, tipo assim, o que deu a entender? Aquela história que ele criou da gêmea foi do cu, porque aparentemente foi apresentado duas histórias. A história do detetive, que inclusive ele falou que o pai biológico da Tânia matou, e aí depois tem a história, a Rosa contradiz falando que na verdade eles realmente morreram de fome, correto? Correto. Outra coisa, a questão das filhas, a questão das filhas, bastardo e tal. Na história da Rosa, ela não fala nada da irmã gêmea da Tânia, porque aparentemente não teve essa irmã gêmea, correto? E aqui, ela fala que não tem. Ela não comenta. Não, ela não comenta nada. Ela fala que, tipo, a Tânia nasceu de uma outra coisa. A Tânia nasceu, ok, mas ela nasceu normal, tá ligado? Tipo, a mãe realmente teve ela. Não foi nada de comprar o bebê. Então, e aí eles vão negociar a droga ali. Não, e tudo aí isso. O que acontece? Até então, já você fica assim, caralho, então o detetive tá errado. O filho da puta tava com certeza de tudo aquilo e ele tava erradaço em um monte de coisa, tá ligado? Deu tudo, inventou uma irmã que não existe, tá ligado? Você fala assim, se filho da Pagando de Colombo. Esse filho da puta tirou as informações dele e tá sentado na cadeira, todo com aquela barbinha de terno, aquele sobretudo dele, pagando de Sherlock Holmes, mas um filho da puta não é porra de. É o Yoshi, tá ligado? Não é um porra nenhuma. Ah, beleza, Não, aí, ela. o
Ela melhora, questiona, ele consegue aí a outra melhorar. fala assim, caralho, aí beleza. Você entende uma coisa. Ele pede remédio, que completamente do nada, ele pede remédio pra ela. Aí você fala assim, tá bom, então ela vai dar remédio, né? Ela dá remédio, ela pode. Ele quer, na real, prescrever o remédio. Ele só quer a prescrição Sim. pra ele comprar. Então nem dinheiro ele quer. Ela não vai nem gastar nada. Não. Ela só vai assinar. Aí a filha da puta que assassinou o tio, assassinou a tia, não quer dar não quer assinar de birra, tá ligado? Tipo, Ela ela fala, eu não vou assinar pra você. ela tá Tipo, ela tem a disposta chance de fugir do crime, tá ligado? ela tá disposta a perder tudo que ela fez por birra, tá ligado? Porque até então ela é disposta a matar o tio e a tia pela empresa, mas por orgulho ela não tá mais, tá ligado? Que bagulho Não, aleatório. droga a gente não brinca, não. Não, droga, eu sou uma médica, uma verdadeira médica. Aí a Rosa vira e fala assim: o caralho, eu pago. Eu pago um monte de médico, arranjo um monte de médico. Então, pô, se tu não assinar essa merda, eu arrumo quem assine. Ah, Aí o lembrando. detetive, Aí o detetive, ele tem, ali, né? ele tem uma brisa. Que ele Um momento começa, de detetive. ele levanta, começa a apontar o dedo com uma cara de. Cara, sabe aquelas tartaruga do Sem Floresta, que ele fica com o olhinho fechadinho? Sabe? Ele faz aquela cara ele olha a Rosa pega assim no ombro dela, né? Pega no braço Aham. dela, aí ele dá a sacada dele, ele pensa em Pô, tudo. Ele fala assim, matei. Aí ele começa a apontar o dedo, aí ele se exclui, aí, mano, de maneira mais clichê, ela fica tipo assim, ué, o que foi? Mas você ficou ocupado com ele, tipo, ela começa, que foi? A reação dela, tipo, o que foi? Tá tudo bem? Você tá bem? Tá ligado? Tipo, se o cara que ele morra, tá ligado? Aí ele vira pra ela, aponta o dedo pra Rosa e fala assim, como o Colombo diria. Última pergunta. Por que você atirou na J.O.? Aí, isso ele apontando pra Tânia. aham. Aí a Rosa responde, fala assim, a minha mãe ingênua interveio para salvar e foi baleada. Aí ele vira e aponta pra ela com uma cara de filha da puta que esse cara tem, que dá uma raiva na cara dele, que ele fica com uma cara de. Ele fica com uma cara de sabichão, velho. Ele fica com uma cara de sabichão. Tipo, olha como eu sou gênio, mas até então ele tá indo muito pelo. Ele tá tirando, tá ligado? Ele tá tirando pra todo Sim, lado. sim. Alguma hora pega. Aí ele começa Então, a é a rir. terceira versão da Aí, história, tá mano, ligado? é bizarro, porque ele começa a rir, tá ligado? Ele começa a rir. Vira superior. Aí ele vira e fala: fui tão tolo quanto o Hamlet. Ele começa falando do Hamlet. De novo. Que é muito bom. Sua salvadora Bucket não sabe responder, porque não estava lá. Bucket é a Tânia, pra quem tá ouvindo aí, porque a gente não lembrava o nome dela. E vira e fala, você é assassina. Então, o filho da puta, há 10 segundos atrás, estava convicto que as duas foram pra casa do tio pra matar, correto? Sim. Agora não, agora ele tá convicto que é a Rosa. Não. A opinião do cara, de um cara que tem certeza de um caso super importante de uma empresa gigante, é aleatório, mas beleza. Então você fala assim, caralho, até então você tá assim, meio confuso, aí então você fala assim, caralho, então é a Rosa, é verdade, a Tânia não soube responder, então a Tânia, ela é inocente, ela não fez nada daquilo, ela estava cobrindo a prima, né? A prima fez tudo aquilo. Aí, nova versão da história, né? É a prima Aham. que fez tudo aquilo, de levar o casal moldável, de pedir pro cara levar o casal moldável, de matar o tio e a mãe, né? No caso, a mãe e o pai, porque ela é bastarda. Todas essas coisas. A Tânia, aparentemente, não tem nada a ver, correto? Correto. Ela só tá Isso, encobrindo ali porque as duas se amam. exato. E é exatamente, porque as duas se amam, que já foi dito antes. Então você fala assim, então é a prima. E aí a prima, isso tudo ele acusa ela. Ele mudou a versão da história de novo e agora ele acusa só a prima. Aí a prima fica puta, revoltada, sai, vai, Nossa, sai da cara, não, cena. não. Eu preciso trazer um parênteses que ela sai da cena no maior estilo Gugu pra trazer uma pessoa pro palco. Pra E trazer é uma uma. pessoa. E ele tá olhando no espelho. As duas É, vão embora. Aí ele tá olhando no espelho, né? Aí a Rosa sai de um quarto com uma pessoa. Você não vê direito. Aí a Tânia vai lá e se aproxima e abraça essa pessoa no meio. Então as três ficam abraçadas assim. E aí, velho, rola a cena mais. é a melhor cena do filme, cara. Eu larguei mão desse filme nessa cena total, velho.
Nessa hora eu digitei, cara, eu acho que eu sou burro, porque eu não tava entendendo mais nada, e do nada tem duas irmãs, e a outra ali, uma tá grávida, e elas falam, agora você entende? Aí o cara fala, tá Você é ligado? irmã, É um você é trisal. irmã gêmea. Na verdade, aquela história da irmã gêmea, o cara tava certo, ela é uma irmã gêmea. E a irmã Uhum. gêmea tá grávida. Aí eu fiquei, cara, a irmã gêmea tá grávida. Aí eu fiquei tipo assim, cara, nesse momento eu fiquei pensando, calma, a irmã gêmea existe então? E ela tá grávida. Tá bom, ok. Aí ele vira, ele fica encarando as duas. Aí a Tana vira e fala, nosso filho, filho de nós três. Aí eu fiquei, ela deve estar falando de maneira filosófica, né? Aí a Rosa complementa e fala que era inseminação Ela falou, meu óvulo, e entendeu? óvulo, Meu óvulo. meu óvulo tá nessa grávida. E aí eu fiquei assim, é isso, né, velho? É Nossa, isso, cara, então. ali. E o pior de tudo, o cara que tava louco por droga, olha ali e fala, é uma menina, né? Ah, você vai ter uma menina? Eu ia ter uma menina também. Então fechou, tamo suave, eu vou embora. Eu E entendo, morre, eu o entendo. caso da médica morre aí. Nunca mais se fala. Aí, não, ele vira e fala assim, muito criativo. Isso ele virou pra ela. É Isso. criativo, que criativo? Aquele crime foi Aí uma ele, merda. aí E ele ele fala assim, elogia. aí ele vira e fala assim, isso não é só um bom plano de assassinato. Isso é uma obra-prima. Meu Deus! Aí, eu vou ser sincero, Aí ela foi aí perguntou que eu assim, comecei a ela procurar perguntou. o omelete. Porque eu falei, eu não entendi. Eu perdi alguma coisa, não é possível, cara. Não é possível que Não, tem uma obra-prima aqui. Porque agora, ó, agora eu preciso conversar aqui. Porque assim, o caso da médica foi isso. Morreu aqui, certo? A gente ouviu muita história, eu saí confuso. E aí a gente já emenda no quê? Na conclusão do outro caso. O cara planejou a parada, tava naquele negócio, 8 contra 3, como é que a gente vai resolver? Aí o cara fala assim, deixa comigo. O detetive fala, deixa comigo que eu vou resolver. Ele vai numa casa, uma casa mó bonita, cheia de segurança, do cara do crime, chega lá, tem um careca, fala assim pro careca, liga nesse vídeo aqui. Esse careca não foi dito em momento algum. Só Esse foi, que é o tipo, ponto. falado. Nunca falaram desse careca. É um nome que não existe. Ele mostra no celular assim e Não fala: existe. os gêmeos, seus filhos, os gêmeos, chicoteavam sei lá quem. O seu outro filho morreu. Esses gêmeos, quando que é mostrando esses Então, gêmeos? esse que é o ponto, porque ele mostra esses gêmeos, fala de um filho desse cara e fala: quem matou isso aí foi o chefe do crime, eu quero matar ele, vamos se juntar pra matar ele. E eu tava assim: esses gêmeos aí são da família do médico? É alguma coisa com os médicos? Porque não faz sentido esses caras terem sido inseridos do nada. E não tinha negação nenhuma, cara. Era só um outro cara do crime que ele joga do nada sem explicar. Ele foi pra convencer um cara, de novo, de super importância. De novo, o filme fazendo soluções fáceis, sem ter raciocínio. Ele mostra um vídeo e o chefão se convence e doa o exército inteiro dele pro cara por um vídeo, tá ligado? Porque pode ser facilmente fake, tá ligado? Pode ser, mano, qualquer coisa. Tipo assim, não precisa ser fake, porque é um vídeo só dos gêmeos chicoteando pra começo de conversa. É. E aí ele fala assim: ah, não, o chefão matou. Ele não mostra uma prova que o chefão matou. Ele só fala que o chefão matou. Esse vídeo só serve pra chantagear esse cara fodão. Sim. Só serve pra chantagear. Porque ele fala assim: você vai pagar esse vídeo? Aí ele fala: vou. Mas porque eu só busco a vingança, ele fala. A nossa vingança, né? Porque E esse cara nem tem o que se vingar, esse detetive. Nem tem o que se vingar. ele nem tem que se vingar. Mas beleza, ele fala que quer se vingar. E aí o cara toa o fodão do crime, vamos chamar ele de. O John Wick, foda-se. O John Wick doa porra de um exército exército inteiro treinado. da Rússia. Da Rússia inteira. Um cara fodão. Um exército fudido. Do caralho. Do carinha aleatório que convenceu ele em segundos. Mano, esse filme, a mãe se convence em segundos. O John Wick se convence em segundos, tá ligado? O próprio detetive com as grávidas se convence em segundos, cara. Ele vira rapidinho, voltando pra grávida, que agora que eu lembrei, ele vira e fala assim, Hamlet. De novo isso, cara. De novo isso não. Passou a riqueza para o inocente, cara. Então eu vou deixar vocês terem, mesmo que vocês tiverem matado os seus tios e pais, enfim, mesmo vocês matado eles, eu vou deixar, porque é tudo pra um bebê. E aí tá tudo certo, porque o bebê é inocente, não tá justificado de você matar a sua Então, ele nem família. pede as drogas que ele queria. Ele nem pede. Não, E o caso termina, ele não pega as drogas, ele. Nossa, enfim, voltando voltando, porque agora. agora Aí ele tem um beleza. exército agora que ele conseguiu. Era mais fácil. Ele volta pro plano genial dele.
Como é que é esse plano? Eu não sei, porque o plano inteiro é feito dentro de um carro no telefone. E a gente não vê as coisas acontecendo, cara. Não, pera aí. Dá pra ver um Eles pouco mostram a hora o que que eles pegam o aconteceu. cara. Eles fazem o Primeiro cara pequeno. ele vai de novo na sobrinha dele, a sobrinha dele, que tá com os peitos pra fora, e aí ele vai lá e abraça e fala assim, olha, ele dá uma olhada nos peitos dela, pra deixar bem claro esse absurdo. E aí ele olha e fala assim, eu preciso que você vá pra casa da sua tia, porque é importante pra você ser seguro e tal, e rola toda uma cena de romance bem foda-se, e aí beleza, ele vai fazer o programa. Aí ele combina com os caras, pelo que eu entendi é o seguinte, ele combina um ponto e tudo certinho com os caras, e aí ele vai falar que, tipo, todo o plano ocorre num carro. Isso eu não achei ruim. Tipo, eles emboscam, né, aqueles dois caras que inclusive estupraram aquela mulher, ele embosca dois capangas do chefão, porque eles falam que eles estão com o Playboy, Sim. né? E aí, beleza. Ele fala que quer entregar o Playboy e tal. E aí fica todo o plano no carro. Pode falar sobre isso. Nossa, não, é porque essa parte do carro, cara, é literalmente tipo, um liga no telefone e fala assim, ô chefe do crime, eu tô com o homem aqui, fechou. Aí desliga, aí o outro capanga recebe uma ligação. Aí ele fala assim, não, eu enganei o cara que te ligou, fechou? Fechou. Aí ele desliga, aí o outro capanga tem o telefone. E eles ficam nesse ciclo, até que uma hora eles decidem, tá, agora a gente vai atacar. Não, Antes disso, não, e ele fica assim, ele fica assim, ok. A gente não tá escutando o que o Jefão tá falando, não é então. mostrado no filme. Eles dois só ficam concordando, velho, não mostra nada. E aí, tem a cena do É. bigodinho, ele fala assim, ô chefe, eu tenho que ter a minha vingança, chefe. Ele fala assim, fechou. Então, mas eu fiquei confuso, por que eles emboscaram os caras? Eu acho Agora que era eu não- pela vingança. Porque assim, não faz. Cara, nada nesse plano faz sentido, cara. Como é que os caras tá vindo entregar o cara? E o cara não era pra estar com eles. Tá ligado? Não faz sentido, eles ficam nos telefonemas ali. Aí ele vai lá. Aí, cara, aí começa. Aí ele vai lá, o bigodinho corta as bolas do cara. Mano, é muito ridículo, porque ele vai lá. Ok, você fala, porra, pelo menos ele vai se vingar. Aí ele pega lá os dois caras que estupraram a mulher dele, corta as bolas do cara e tal. Só que, tipo, isso não é Não. mostrado. É só. Tipo. O filme não. Em teoria, o filme não quer mostrar. Ele vai lá com a faca. Você só ouve os gritos dos caras. Eles mostram no carro dá o pra entender. detetive e o careca que tem medo de leão. Os dois ficam, tipo, ficam Dá- fazendo é, isso, e tá dá- ligado? Reação às Quando- vezes. mas quando o bigodinho. Mas antes disso, o bigodinho, quando ele abre a porta, dá a entender que ele vai cortar as bolas do cara, que faz super Sim. sentido, né? Que os caras estupraram e tal. Aí beleza, eles vão. Ele vai lá e rola toda uma gritaria. Então deu pra entender que o cara cortou a bola, porque depois eles ficam. Aí depois, eles ficam assim, tipo, com boca Aham. cheia, e depois eles morrem. Ok, então deu pra entender que o filme ele não vai mostrar, mas que deu a entender, né? Aí o cara ficou de conheço no carro e explica cada coisa que ele Eu fez, fui cara. lá, eu Tipo, cortei, botei na boca deles, aí eu atirei, aí eu matei. Aí eu fiquei, mano, pelo amor de Deus. Cara, e o Aí, detetive cara, aí e o começa a careca tem a doideira. melhor reação do mundo, que eles ficam, aham. É isso aí. Pode crer. Eles não compram a vingança do cara, tá ligado? Ficar um. Não tem nenhum cumprimento ali. Os caras só vão terminar a matança deles. Aí beleza, eles vão lá e falam assim, não, agora vamos atacar, vamos parar de enrolar. Porque esse bagulho de fingir do Playboy não tinha necessidade nenhuma. O plano deles não fazia sentido realmente. Porque, cara, por mais que o plano deles era fingir que eles estavam com o Playboy, não faz sentido, porque eles vão lá e invadem no portão da Nossa. frente, socando e atirando O em maior todo estilo mundo. guerra Mano, ali, cara. Os caras sacam uns fuzil. não, Uma 12. e cara, eles saem da maneira mais burra, porque eles. O que acontece? Eles estão em vários. Eles têm vários carros ali que o John Wick deu pros caras. E aí eles estão. Só que o detetive tá com os dois carinha dele, né? O careca e o bigodudo. E eles estão numa van, Sim. correto? Só os três. Que é o ponto que eles estavam falando antes. Os três não tem como, correto? Quem ataca primeiro? Eles atacam em conjunto? Eles atacam, Cara, tipo, um pelos essa fundos, cena é o os dois máximo. pelas Porque laterais, o carro deles, um pela frente. chega, para, aí os pessoal já fica, ué. Aí saiu os dois capanga, começa a dar bala. De o peito detetive aberto, sai- aberto, Mas sem eles têm cover. arma, o detetive sai sem arma e fica parado no meio assim, tá ligado? Olhando assim. No meio, e nenhum filho da puta E aí consegue o enxergar. Não, capanga cara, mas vai não lá é e fica, assim. ô chefinho, aí puxa ele pra trás de uma coluna, aí começa o tiroteio, Aí só depois que vai chegar os John Wick. Porque, não, Felipe,
É que você não entendeu, é porque eles são. Ele não liga de morrer, tá ligado? Ele já Mas tá morto por ele ia dentro. acabar Tem uma com o série que ele plano, fala né? isso, lembra? Ele ia Todo mundo ia foder com ficar o plano, é chefinho. óbvio. Não, mas isso que eu tô falando. Eles entram sozinho, porque em teoria eles vão entrar só os três, porque em teoria eles estão com o Aham. Playboy, correto? Fingindo que eles são Playboy. E aí eles vão entrar ali e vão fazer pelo menos ação. Não, eles entram e tá de peito aberto, sem cover. Eles estão literalmente no meio da garagem. Tô vendo a cena aqui na minha frente. Eles estão no meio da garagem, sem nenhuma mureta, nada pra se proteger. Eles abrem atirando em todo mundo. Que porra de plano é esse, cara? Que você tem um exército pra entrar junto com você, em vez disso você entra de peito aberto, estoura. Tipo, eles não combinaram de fazer, tipo, quando eu falar melancia, vocês entram junto. Não, eles começam a atirar primeiro e passam um tempão. Aí o exército Então, entra, velho. O exército demora um tempão pra entrar, cara. Eles atiram. Tipo, os três caras que eles estavam morrendo de medo mata a maioria do que o exército não matou, aí tá ligado? quando o E, exército tipo, chega, é só pra matar os últimos mesmo. Aí eles matam ali. Aí fala assim, você nunca viu a gente e vai embora. literalmente, E aí o detetive vai mano, fazer a brisa não, dele. Essa parte é maravilhosa. não Nunca precisava precisa. do exército. Porque os três caras que eles estavam. Os três caras, na Porque real, o dois detetive é caras, porque uma eles estavam mochila. sem Os arma, caras ficam pagando mal pau, falando, não, esse uma cara aqui é um gênio. mochila. Ele tava literalmente. Os caras matando todo mundo, velho. Pegando a 12, tipo. O que me impressiona é que eles, tipo. O plano deles era entrar atirando. Por que eles fizeram toda aquela encenação com o Então, Playboy, então, tá eles ligado? ficam nos Tipo, carros fazendo tanta ligação que não dá em nada, porque eles vão chegar e vão matar todo mundo. não, se o plano fosse, tipo, se Aí faria assim. infiltrar, dar um tempinho pro exército entrar pelos fundos, se organizarem nos fundos e eles falarem, definindo um código no momento que aí eles entram junto, coisa mais genérica, mas, tipo, Coisa pelo seria menos melhor. isso, tá ligado? Não, o plano deles é entrar no carro, entrar de carro, abrir a porta e começar a atirar no foda-se, tá ligado? Tipo, mano, a probabilidade disso dar errado é muito grande e não faz sentido nenhum, porque eles matam, tipo, eu acho que tinha mais que 8 caras ali, mas eles matam uns 5 caras, e aí o exército entra, mata Aham. 3, tá ligado? Tipo, pô, Aí, o exército entra pra fazer só aquela firula de SWAT, tá com uma bombinha dentro de o casa, Percy tá tá com uma ligado? bombinha, tipo, e tem um cara na sala. Aí entra 3 caras armados pra fuzilar ele. O ponto do exército só entra pra matar o chefão, que É. seria muito mais recompensador pra gente ver um cara matando, velho. Então, porque era a vingança dele. A vingança por nada, mas era dele. Mas ele vai. Aí Mas ele ele começa. vai. Porque o exército fala, é nós, vocês não conhecem a gente, vai embora. E aí o detetive fala, agora é comigo. Ele vai lá, lança uma droguinha pra dentro, pega um uísque, vira o uísque, começa a ter uma brisa. Tapete girando, ouvindo voz na cabeça. Aí ele vê o morto, que é o chefe tá lá pra morrer, o chefe do crime, aí ele fica lá falando algumas bosta pra ele. Aí fala, não, aqui você vai morrer. Aí ele mata o chefe do crime, Nossa, mano, sempre puta fala, bagulho lento, agora velho. eu não vou ser mais o Hamlet. Aí ele fica brisando, olhando pros tapetes. Aí chega Não, os parceiros, ele fica vendo 3 parceiros ao mesmo tempo. E o cara desmaia. Coma. ele começa a beber, fumar e tomar remédio, É, tudo junto, tá ligado? Porque ele tá se drogando ali, tá ligado? Pra mostrar que ele... cara, e do Porque nada, antes a ele não médica tava falou, nessa vibe. aquela médica, a Tânia virou pra ele um momento e falou assim, não tome com álcool, hein? Ok, você fala assim, é um médico falando. Aí não, é porque, ó, o filme pensou assim na frente, depois ele Ele ia tomar pensou álcool. muito à frente. Cara, mas é muito merda, porque Exatamente. ele dá o cara já tá pra morrer, ele vai lá dar mais um tiro e aí ele desmaia. Pra quê? Não, por que ele tá se matando? Porque, cara, tá, aí beleza, vamos prolongar, depois eu entro nisso. Aí, ok, tá tudo Tá certo. tudo certo. Aí Aí eles foda-se, roubam o aí cofre que tinha lá. eles roubam o copo que tinha lá, e aí mostra a cena dele. Ele acorda bêbado, falando de Hamlet e dessas coisas e tal. Ele acorda tipo, depois da ressaca, né, dentro do Aham. carro dos caras, de Do novo, jeito que o filme começa. no banco de trás, do jeito que o filme começa, e aí ele tá de novo. E aí ele começa a lembrar da esposa dele. Aí ele começa a lembrar da esposa dele e tal, e lembra da cena. Que na real, ela não morreu na gravidez, né? No parto, ela morreu num carro. Eles foram se beijar e aí o carro de alguma maneira. Não. Ela morreu no parto, pô. Ali foi uma representação da brisa dele, eu acho. Porque se fosse um acidente, eles não iam continuar se beijando o acidente todo. O carro nem amassa, tá ligado? Não, eles ficam se beijando no acidente. Não, aquilo ali é brisa, cara. Ela tá de vestido Não, branco. porque ele fala, a médica fala assim pra ele,
o seu pneu não furou. Não, porque ele tentou se matar. Ele usou as drogas e tentou se matar depois que explodiu. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é Porque verdade, é verdade. ali eu fiquei pensando, eu falei, não é possível que ela morreu no acidente de carro porque tava drogada. Se for, isso é muito merda. Tá bom, aí mostra aquela cena de novo dele, né, na mulher na neve, e aí ela vai embora, tá ligado? As Tipo, brisas ela, dele. ela chega perto dele e vai embora. Tiozinho, o que ele usou de droga? Cara, aí não tem significado nenhum. Aí ele acorda e tem a sobrinha dele. Aí eles estão lá numa conversa genérica. E ela tipo, vamos fala pra fazer ele com assim, dinheiro você e tal. vomitou horrores. Guarda esse detalhe, porque ele vomitou. Ele tava vomitado, esse cara. Acabou de acordar de um Ele coma. tava vomitado. Aí eles estão lá, aí ele levanta e tal, a sobrinha leva ele lá pra sala, porque o cara que não dormia em casa, dormiu na casa, Aham. porque de tão preocupado que tava, o bigodinho, né, e o careca, tudo. Levantam, ficam felizes e vão resolver vender os carros, porque eles pegaram o cofre e venderam os carros que tinham lá na garagem do chefão, né? Eles, literalmente, eles fazem tudo, esses dois caras. Todo mundo faz alguma coisa, menos o detetive. Porque a menina investiga, os caras matam. Os caras matam, os caras vendem os carros, conseguem saber o esquema de vender carro, né? Porque tem que ter um esquema pra vender carro que é de alguém, afinal, carro roubado, né? Os caras vendem carro, atira, mata, a menina investiga. Os dois O caso setores, da eles não fazem médica, nada. o caso da médica que era só ele, ele não fez nada, porque deu no que deu, nada mudou. Cara, se ele tivesse lá e não tivesse lá, não ia fazer diferença. A Feijoada menina no ainda final. tava grávida. Não. Aí beleza, ele levanta e aí eles começam a conversar sozinho, ele e a sobrinha, e aí eles ficam, transam e enfim, Foi vomitados, de um né? vômito, de um coma. Aí é final feliz, Tá, cara. aí, Final cara, feliz, todo mundo tem aí dinheiro. é final feliz. Eles têm dinheiro, aí eles vão lá pro hotel. Agora, minha reclamação, que eu não faço sentido nenhum. Essa esposa, tá o filme inteiro mostrando esse flashback, filha da puta. Porque o filme é separado em dias. Toda vez que ele vai dormir, mostra essa porra dessa Na esposa. neve, ela lá na Essa neve. Aí ele fica esposa falando. na neve. Hamlet, o Cara, Hamlet. essa porra dessa esposa não muda porra nenhuma porque ele caga e transa com a É, novinha, velho. então, cara, é só pra mostrar que ele gostava das mais novas. Ele fala assim, né? Ela era 20 anos mais nova que eu. Ele fala isso pra sobrinha, a sobrinha fala, ah. Nossa, mas eu achei Oi, que ia ter uma porque, parada de tipo. O nome do filme é 10 Dias de um Homem Mau. Eu achei que no final ele ia descobrir que na brisa da droga ele matou ela, tá ligado? Eu achava que esse era o caminho. Nossa. Mas não, no final não era nada. Ele só tinha brisa com ela mesmo. Não. No final, você esqueceu de um detalhe importante. No final, quando ele tá ali com a sobrinha, eles estão assim num bagulho esquentado, aí ele vira pra sobrinha e fala, ela vira pra ela e fala assim. Ela lembra, né, que ele foi registrado. Ela lembra não pra ele, pro telespectador não ficar chocado, ela lembra, ele foi registrado um ano mais tarde, ela lembra disso, né? E eu não sou sua sobrinha, ela fala. Ela lembra de tudo. Aí Eu ele não vira. sou menor, eu não sou mais sua sobrinha. O meu namorado, a gente terminou. Aí ele vira pra ela e fala: Eu não sou mais o sádico. Nossa, cara. São nem injustos. Aí ele fala Okal e Hinkal, que são nomes, ele fala uns nomes, e vira e fala: Escolha um para o homem mau. Aí sobe o crédito, pô. Sabe o que é, gente? E aí eles começam a se pegar. E aí, velho, tipo. Você pensa que esse bagulho da esposa, que ele realmente. Sabe por que eu pensei que ele foi atropelado? Sabe por quê? Cara, por isso que eu fiquei com essa coisa. Por isso que você falou. Nossa senhora, agora que você falou que. Do bagulho que a esposa morreu no parto, eu não sei agora. Porque, cara, por que eu entendi? Depois o filme mostra que, na verdade. Ele tava. O filme mostra que, na verdade, ele tava. Tipo, indo beijar ela e ele atropelou e a culpa foi dele. Por isso que eu pensei nisso, para justificar o Mas filme. não é isso. Mas se é isso que você falou. Então, porque eu pensei que, tipo assim, ele foi imprudência dele dirigindo na estrada que matou a esposa dele. Né? Porque Entendeu? Aí uma culpa, mas se ele você. queria se matar. Teria uma culpa, teria uma redenção, entre aspas. Só que, cara, se for isso que você falou, além de. Mesmo isso que eu falei, não iria ter uma redenção, porque no final ele caga pra esposa dele, transa com a novinha. Não tem um momento que Ele não chora pela perda dele, tá ligado? ele fica vendo a esposa não fala nada, e tipo assim, nada faz ele se redimir com a esposa. O que faz ele. O que dá a entender no filme é que, tipo, ele partiu pra então, outra, tá ligado? E por isso que tá tudo bem com a ela esposa. ela Ele chega. partiu pra outra. No começo ele começa a ter as visões, ela sempre tá chegando no final. A última visão que ele tem é ela indo embora. E tipo, ela veio, não falou nada e foi embora. Não deu em nada.
Essa jornada de todo dia, Não, o essa filme, brisa dele. tipo, ele não se redimiu na história das médicas. Ele não se. Não, ele vai pro hotel dele. É. Não, e tipo assim, em teoria, a história das médicas é pra mostrar que, tipo, que foi nesse momento que ele se redimiu, que é aquele momento que ele aceita das grávidas. Só que o momento dele aceitar das grávidas é tão aleatório que não justifica ele, tipo assim, porque ele fala assim, eu ia também ter uma menina, né? Eu queria ter uma menina também. Então, tipo, por isso que ele deixa aí, tipo, ele deixa as assassinas Sim. viverem, porque elas vão ser grávidas, e meio que, tipo, ele tá dando uma oportunidade que é o que ele não teve, tá ligado? Só que isso, mano, é eu forçando muito a barra, porque o filme não mostra nada disso, tá ligado? Tipo, o filme deixa só muito nada a ver, as mulheres grávidas aparecem, você tá tão chocado com aquilo que você nem pensa na mensagem, e quando você vai raciocinar a mensagem, é muito nada a ver, porque ele fala da filha dele e, tipo, aceita que, tipo, caga pra mãe. Ele vira, segundos antes, ele tinha virado pra mãe e falou assim, me dê 2 dias, eu prometo que eu vou trazer a solução do seu caso de volta. Ele nunca mais vê a mãe, aceita que a filha matou só por causa de uma criança, não foi nem por causa da criança, né? Foi mais por causa da empresa. Só que elas têm uma criança e ele aceita tipo, porque não é isso, porque, deixando claro, né? Ele fala assim, não, vocês vão ter uma menina, então tudo bem vocês quererem ter uma empresa e serem donas da empresa. Tipo, o motivo delas terem matado o velho não foi por causa da filha, Em tá teoria, ele ligado? queria que o Enfim. dinheiro da empresa não fosse pro irmão que ia fazer bosta nenhuma e deixar com É, elas mas que isso não ia fazer garante. alguma coisa. Na verdade, como Hamlet, deixar a riqueza para o mais puro, que é a filha. Mas nada garante que as grávidas vão deixar pra filha. Nada. Tá ligado? Tipo, só é filha, mas não é algo puro isso. Sei lá, Esse filme velho. é Na uma moral. bosta. Esse filme. Eu achei que ele ia ser genial, ele é uma bosta, uma pena aí que o primeiro filme turco que eu vi é uma bosta. E no final, cara, eles terminam uma família feliz, né? Porque os capanga, eles vão junto com Ele eles. termina. Ele chega. Não, o final é ele ficando com a novinha, tipo assim, No quarto em que ele ficava com a no esposa quarto que ele dele. ficava com a esposa dele e, tipo, ele tampa a cara dela e fala assim, eu acho que tá. E fica com ela. E aí ele fala assim, eu também acho que consigo namorar você. Tipo, mano, é uma história de. Esse filme é uma história de um cara querendo ficar com uma mulher mais nova. E quer partir pra outra, tá ligado? E a gente fica umas paradas nada a ver, tá ligado? Tipo, o filme é tanta coisa, cara. Esse filme ele se propõe a duas narrativas que não se concluem de maneiras mais simplistas do mundo, tá ligado? 3 narrativas. A sobrinha dele, o amor entre a sobrinha dele e a esposa, né, que é falecida, o caso das médicas e o caso do chefão. Só que você fala assim, caraca, 3 arcos esse filme tem, né? Nenhum dos arcos é solucionado de maneira inteligente, tá ligado? É uma parada muito simples tudo. Tipo, a solução da investigação, a menina faz da maneira que a gente nem consegue ver. A das médicas, ele não fez nada. Inclusive, ele literalmente não fez nada, porque a gente não desvendou o caso por causa dele. A gente desvendou porque ele foi lá. Porque ele tava errado. Sim, e elas Porque confessaram. elas confessaram, porque ele falou uma merda. Tipo, eu acho que elas confessaram assim de raiva. Falaram assim, não, esse cara tá falando muita merda. O cara tá se achando um detetive aqui, vamos acabar com isso. Prefiro ser preso do que deixar esse imbecil achando que a gente tem jeito. Cara, o arco da esposa dele, que é o arco em teoria, porque o filme inteiro ele tá meio tipo, eu não ligo pra nada. O que mais me incomoda é isso, cara. Nem o arco da esposa dele eles fizeram direito. Ele tá assim, não ligo pra nada, eu bebo remédio, tô doidão, sabe? Eu quero que se foda, e eu vou brigar com o chefão, sabe? Lembra? Ele vira pro chefão assim, eu não tenho medo de morrer. E pra finalizar, ele cagando pra esposa dele, tipo assim, não tem uma. Tipo assim, eu não tô falando que ele não podia partir pra E outra. você não sente ele superar o luto, Você, né? Você não você não sente isso, sente ele nem o só do luto nada. direito, tá ligado? Dele. Tipo, você não sente ele se. Você sente que ele tava só sendo um chorão. Porque, tipo. Nossa, velho, não, velho. Na moral, que filme bosta. É uma merda. Porque, tipo, ele não. Ele não. Nossa, velho, na moral, frustrante. É isso, cara.
Eu acho que é isso. É. Esse é o filme. Oh, não, pelo amor de Deus. Porque, ó, só pra finalizar aqui, então, velho. Porque, tipo, ele literalmente começa o filme triste, não porque a esposa dele morreu, e sim porque ele não ia transar mais. Ele termina o filme feliz porque ele tava Ele transando. só E queria. aí ele tava feliz, ele só queria pra transa. Isso, acabou o filme. Esse é a necessidade do filme, pelo amor de Deus. Mago, me dá a sua consideração final aí. Então, ó. Tipo assim, vocês chegaram à conclusão que o filme é ruim, né? Sim. Aí vocês tiveram que dissertar por algumas horas. E isso eu falei, Interessante. tipo, em 5 minutos, tá ligado? Não, você não falou nada. O que eu falo pro Murilo? Mano, você perdeu tempo vendo esse filme, velho. O filme e depois vendo a gente aqui. É. Porque assim, eu resumi lá no início, tá ligado? Mas é isso, mano. Agora é pra acabar, velho. Maga, já que você foi o mais lesado aí, fala o próximo filme. Ah, isso aí vocês vão descobrir logo mais. Aí acabou. Mano, eu não quero ler nenhuma legenda nunca mais. Amém.